de conviver aí nos últimos anos. Professor Henry é coordenador da Clínica Obstétrica aí da PUC São Paulo, é professor assistente doutor da mesma clínica, né? É mestre e doutor em obstetrícia aqui pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, tendo feito um doutorado sanduíche, né, Henry? Lá, Unifesp, Harvard. Então, depois a gente queria que você até falasse para a gente como foi essa experiência, além, obviamente, da sua aula sobre pré-eclâmpsia. Queria agradecer mais uma vez enormemente você tá topando essa aula para a gente e, enfim, botar o Unisa à sua disposição para conhecer, para visitar, professor Miguel, enfim, você tem amigos por aqui também. Legal, Felipe. Agradeço imensamente, para mim é um grande prazer, estou sempre aí à disposição de vocês também, foi uma honra estar com vocês para essa aula de hoje. Em relação ao doutorado, já que você perguntou, Felipe, rapidamente, para não gastar muito tempo, é uma experiência boa, acho que para os residentes vale, né, esse saber como foi, até para, às vezes, se interessar, né, essa questão do doutorado sanduíche é um modelo onde você inicia numa universidade, você vai para fora do país, retorna, pode ficar até 2 anos fora, retorna e é obrigatório ficar no seu país por mais, se não me engano, 3 ou 4 anos, né? É uma forma de você ir, aprender e trazer tecnologia, novos conhecimentos. E eu fiz isso realmente, eu fui para Harvard, na época o Caro Manche, que é um professor que estuda para eclâmpsia há muitos anos, estava lá, ele que me orientou, junto com o Nelson Saz e com o Leandro, que é um colega também de Botucatu. E foi uma experiência muito rica, né? Tanto pela questão cultural, enfim, mas também pela questão de aprendizagem. A ciência que se pratica lá fora é uma ciência de alto nível, né? De ponta, enfim. Então, aprendi bastante. Eu costumo dizer que foi uma residência de pesquisa, né? Eu fiquei 12 meses lá fazendo pesquisa em laboratório, aprendi muita coisa mesmo. Então, no final, se quiser, se alguém se interessar, podemos falar um pouco sobre isso, Felipe. Mas, enfim, vamos lá falar um pouco sobre pré-eclâmpsia. O assunto, enfim, já era muito importante, continua sendo, e atualmente, com algumas mudanças que a gente teve de critérios diagnósticos, enfim, a gente precisa realmente falar um pouco mais de pré-eclâmpsia, porque está nas nossas mãos aí a questão da redução de mortalidade por hipertensão, que é, sem dúvida alguma, uma das causas principais aí no mundo inteiro e no Brasil, de causa direta, é a principal causadora das mortes maternas. Então, a gente precisa saber dominar esse assunto, o obstetra precisa realmente dominar, não só ele, a equipe inteira, assistente, precisa estar de olho nisso, né? Bom, iniciando aqui, eu queria só apresentar a Rede Brasileira, né? Praticamente tudo que eu vou falar hoje está nos documentos da Rede Brasileira, acredito que todos já tenham ouvido falar, foi uma rede fundada lá em 2020, e com professores de várias instituições do Brasil inteiro, enfim, que militam na área de hipertensão, não só obstetras, como clínicos também, nefrologistas, e a gente vem aí desenvolver um trabalho no sentido de aproximar a ciência, né, internacional, fazendo aí os protocolos nacionais e trazendo isso aí para a prática clínica. Essa é a ideia da Rede Brasileira, e a gente está, nosso site da Rede Brasileira tem disponibilizado os protocolos, incluindo o protocolo 2023, que está bem aí fresquinho, tá? Bom, em relação à hipertensão na gravidez, sem dúvida a gente vai focar bastante na pré-eclâmpsia, né? Mas é preciso que a gente conheça as formas de hipertensão que existem na gestação, né? Basicamente existem 4 formas, né? Essa é a classificação atual, de 2000, que é quando mudou, até 1999 se falava uma outra classificação, que era de doença hipertensiva específica da gravidez, DEG, né? Era um termo muito usado naquela época. E depois de 2000 mudou isso, e a gente tem hoje falado apenas nesses 4 grandes grupos, tá? Que é a hipertensão gestacional, aquela mulher que nunca teve hipertensão e acima de 20 semanas ela apresenta níveis pressóricos aí que permitam chamá-la de hipertensa, porém ela não faz nenhum tipo de alteração que me permita chamá-la de pré-eclâmpsia, né? Que é o segundo grupo, é a mesma paciente hipertensa acima de 20 semanas, só que ela faz algum dos 7 critérios de pré-eclâmpsia, hoje em dia a gente tem 7, passou por um tempo onde só eram 2, né? Edema e proteinúria, edema caiu e ficou só proteinúria, agora a proteinúria agregou mais 6. Então temos 7 critérios de pré-eclâmpsia. Tem a hipertensa crônica, aquela mulher que até 20 semanas já se mostrou hipertensa, né? Ou ela sabidamente era e já trazia essa informação, ou ela não sabia e até 20 semanas a gente pegou um nível de hipertensão nela, né? Essa paciente deve ser enquadrada como hipertensa crônica. E por último, a paciente que é hipertensa crônica e ela faz acima de 20 semanas uma piora do quadro hipertensivo e quando você pede exames você se depara
com uma alteração que a gente pode chamar de pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão, tá bom? Então essa é a classificação atual. Até 1999 a gente usava outra classificação que a gente nas aulas tem insistido para que seja abandonada, porque na prática clínica isso traz às vezes confusão em plantões, em conduções de assistência a essas pacientes, porque era uma outra classificação, outras condutas, outros critérios, muda completamente aí o raciocínio, tá bom? Então hoje em dia a gente tem esses 4 grupos. Durante a aula a gente vai passear por diversos conceitos, tá? Esse é uma regra mnemônica, viu, Felipe? Como você gosta dos 4 T's aí da sua hemorragia, eu fiz aqui os 4 P's. Adoro regras mnemônicas, está ótimo. Isso! E aí eu criei esse, eu mesmo fiz, enfim, a gente tá publicando esse artigo, recentemente já enviamos, enfim. E é uma ideia que a gente realmente cria na nossa cabeça, na assistência à mulher com pré-eclâmpsia, que eu viso aí focar e reduzir a morte materna dela, né, dessa paciente especificamente, eu aplicar a regra dos 4 P's, né, e aí a gente tem prevenção adequada, pré-natal atento, né, um parto oportuno, né, por muitas vezes a gente às vezes faz partos aí de forma a postergar e aumentar o risco da paciente, não devemos fazê-lo, e puerpério seguro, que também é uma área muito importante. E aí nesse sentido, a gente vai lá falar do AS, cálcio, exercício físico, ainda na prevenção, pré-natal atento, onde a gente vai lembrar como que afere pressão, por incrível que pareça, a gente precisa lembrar, porque ainda se mede pressão em decúbito lateral esquerdo, muitas vezes, que é uma pressão falsa, né, falseada, então é importante relembrar a técnica de aferição de pressão, falar da suspeita clínica, exames específicos, uma vez diagnosticada, nós vamos falar um pouco hoje sobre, rapidamente, sulfato, fulpirs, hipotensores, exames, vitalidade, corticoterapia, vamos falar de parto, olha quanta coisa. Então eu prometo que a gente vai falar em 40 minutos de tudo isso, basicamente ali o mais importante, lógico, mas que vocês vão sair da aula com uma ideia muito completa sobre assistência a paciente com pré-eclâmpsia, tá bom? Então, começando como pelo início, né, como óbvio seria, melhor notícia dessa situação, dessa síndrome hoje em dia entendida que é a pré-eclâmpsia, né? Ela passa de ser uma doença, ela vira uma síndrome, né, com vários fenótipos de apresentação. Então, para falar um pouco sobre a pré-eclâmpsia, a gente tem a melhor notícia de todas, que nós temos prevenção. Essa é a melhor notícia de todas. Nós conseguimos reduzir quase 70%, 80% em algumas meta-análises a chance da mulher desenvolver pré-eclâmpsia, mulher de risco, né? Fazendo intervenções baratas, né? Porém, a gente ainda, infelizmente, encontra um grande desafio nesse sentido, né? Que é justamente ocorrer essa prescrição. Muitas vezes a paciente não é prescrita, deveria, mas não é, e desenvolve a síndrome aí, e nós deixamos escapar um grande momento para fazer um bem para essa paciente, que seria a prevenção, né? Isso esbarra em capacitação de equipe, educação continuada, mas também esbarra em gestão pública. Algumas prefeituras, infelizmente, né, não tem o cálcio, por exemplo, que é o maior preventivo de pré-eclâmpsia, assim como o AS, mas o cálcio é 2 vezes melhor que o AS no nosso meio, no Brasil, que é uma população carente em cálcio, e ainda tem prefeituras. Sorocaba chegou ano passado, ficamos muitos anos sem cálcio, insistindo. O ano passado chegou, mas tenho certeza que muitas ainda pessoas que estão aqui provavelmente se deparam com essa dificuldade. Então, isso esbarra em investimento e também em feedback, né, que é muito importante que a gente faça, e às vezes a gente não vê acontecendo, que às vezes um pré-natal muito mal feito, mas precário, né, o colega às vezes não deu AS, não deu nada, não diagnosticou, não fez nada, e aí o paciente teve pré-eclâmpsia. Quem que é que vai falar com esse colega? Quem que dá esse feedback para ele que ele está fazendo coisa inadequada? Quem que chama atenção? Não acontece isso no Brasil, coisa que lá na Europa, Inglaterra principalmente, fez há 50 anos atrás, esse mecanismo de feedback positivo, lógico, né, tentando incluir aí em boas condutas, e mudou sua realidade. Então precisamos falar sobre isso. Em relação à prevenção, nenhuma novidade, né, pessoal? Percebam que as meta-análises que eu trago, as revisões temáticas, datam lá de 2018, né? Já falava do AS ainda na década anterior também. Quer dizer, não tem nada novo, né? Isso tudo já é bem conhecido na literatura, basta que a gente aplique. AS, 100 miligramas dia para a nossa população, cálcio, pelo menos 1 grama dia, e exercício físico, esse mais recentes, trabalhos mais novos de exercício surgiram aí dos 3 anos para cá, e hoje em dia não é indiscutível esse tripé da prevenção da pré-eclâmpsia. AS, cálcio e exercício físico para as pacientes de risco reduz muito a chance de pré-eclâmpsia. Aqui, rapidamente, para explicar para os alunos residentes de onde sai isso, né? Então, por exemplo, essa revisão da Cochrane de 2019 sobre o uso dos antiagregantes plaquetários, especificamente o AS, em mulheres de alto risco para pré-eclâmpsia, né? Então, a gente tem diversos ensaios clínicos aí detalhados, e nossa conclusão, nosso diamante final da meta-análise, leva aí a gente para um risco relativo usando a AS, né, de 0,59 com intervalo abaixo de 1. Isso traduzindo,
da ciência para a prática, quer dizer que se eu dar AS para essa paciente de risco, eu reduzo cerca de 40% a chance dela ter pré-eclâmpsia, né? Doença que vai matá-la. Olha só como é importante. Olha a revisão do cálcio, pessoal. Também uma revisão Cochrane em 2018 agora, né? Percebam aqui o uso do cálcio em pacientes de alto risco para pré-eclâmpsia, entregando para a gente um risco relativo de 0,22, né? Ou seja, uma proteção beirando 80% por essa meta-análise da Cochrane atual, né? Então, a gente está falando de proteção real para essas pacientes. Basta aplicar, né? A gente usa cálcio, a literatura internacional traz o cálcio apenas no cenário de pacientes de alto risco e com baixa ingesta, né? E aí, se alguém tem alguma dúvida que o Brasil é de baixa ingesta, leia as publicações nacionais sobre o assunto, né? Essa, por exemplo, do IBGE, traz para a gente uma inadequação de cálcio na população brasileira de 14 a 59 anos de 90%, né? Cada 10 mulheres do Brasil, seja pobre, seja rica, não importa, tá no Brasil, 9 em cada 10 não tem cálcio adequado por dia. Ou seja, aqui no Brasil é importantíssimo a gente falar de cálcio, tá? E a gente vê, às vezes, pessoal repetindo aí coisas internacionais, só fala do AS, nunca vi isso. É só AS, tem que falar do cálcio no Brasil, tá, pessoal? Outra coisa importante é o exercício. Esse trabalho é interessante que ele traz para a gente 3 revisões aí bem atuais, que variam, oscilam entre proteções de 30%, 80%, 40%, mostrando para a gente que todos os estudos que investigam o exercício em pacientes de risco trazem redução do risco de pré-eclâmpsia. Então, esse tripé não pode esquecer. AS cálcio, exercício físico para as mulheres de risco para pré-eclâmpsia, tá? Em relação ao exercício especificamente, vocês vão achar publicações do Colégio Americano, da Sociedade Internacional e vários outros, mas essa da Sociedade Internacional de Pré-Eclâmpsia atual, ela traz para a gente de uma forma bem simples como que a gente deve orientar naquelas consultas, às vezes, que você não tem tempo de ficar 1 hora explicando para as pacientes as coisas, né? Infelizmente, deveria ser consultas de 1 hora, né? O que a gente queria, mas infelizmente as consultas são ingestadas em um tempo muito curto. Então, a gente, de forma muito simples, pode orientar 140 minutos por semana de exercício. E aí tem vários exemplos, né? Caminhada rápida, hidroginástica, ciclismo, enfim, várias opções que você pode conversar com a sua paciente. Você vai estar, sem dúvida alguma, causando um grande bem para essa paciente, tá? Em relação às pacientes que eu vou usar o AS e o cálcio, por exemplo, a gente vai para as publicações internacionais, por exemplo, o Colégio Americano, eles trazem um histórico de situações clínicas onde eu devo me atentar, isso é de graça, isso é barato, isso é só uma anamnese, né? E você, a hora que você pega essa paciente, você tem justificativa para uso da intervenção, né? Então, aqui o Colégio Americano traz para a gente as pacientes de alto risco e as pacientes de moderado risco, né? E aí você, para prescrever, no caso AS, no caso dos Estados Unidos, e AS cálcio, aqui no caso do Brasil, você tem que ter um fator clínico de alto risco ou 2 moderados. Então, perceba no alto risco pacientes com história anterior de pré-eclâmpsia, gestação múltipla, hipertensões crônicas, diabéticas, renais, enfim, esses são os fatores chamados de alto risco. E de outra forma, tem os moderados, nulíparas, obesas, né? Aqui no Brasil a gente botou a obesidade como alto risco, mas nulíparas aqui para o Colégio Americano, obesas, história familiar, mãe ou irmã, enfim, e aí vocês vão ver várias outras situações que você combinando duas, você deve dar. Então aqui, por exemplo, a paciente nulípara, primeira gravidez dela e a irmã teve pré-eclâmpsia, por exemplo, né? Essa combinação leva para o AS cálcio. Então perceba que a gente tem que ter um pouco de atenção na anamnese. Poderia citar também o NICE Guideline, né? Todo mundo conhece o sistema de saúde inglês, um dos mais exemplares do mundo, né? Recomendação deles exatamente a mesma, uma ou outra diferenciação, mas trazendo a questão do rastreio em forma clínica, tá? Explicando aí as mulheres que devem ou não usar o AS cálcio. Essa é a revisão mais recente que a gente tem da SOGESP também, nossa sociedade aqui do Brasil, que traz para a gente, de novo, toda paciente deve ser investigada para pré-eclâmpsia, quer dizer, você deve pensar em rastreio para ela. Então, no nosso caso, o rastreio é feito por marcadores clínicos, que é isso que a gente está falando, fatores de risco, barato, de graça. Existem metodologias outras mais caras que envolvem Doppler de artérias uterinas, envolvem dosagem de fatores de crescimento placentário, que não são ruins, mas são muito caras, né? E aí você aplicar isso para o Brasil é um pouco inviável, quem sabe no futuro, agora não dá. Então, para essas pessoas que querem usar, a recomendação fica. Quando os fatores clínicos estiverem negativos, ou seja, eu não daria esse cálcio para essa paciente, a recomendação da sociedade é que, nesse caso, se você quiser aplicar, tiver disponibilidade, você aplique outra metodologia para tentar ainda pescar essas pacientes. Essa é a ideia, tá bom? Mesmo que você aplique isso, um cuidado importante que tem que ter no nosso meio é que o Doppler de arterioterina nunca, hipótese alguma, deve ser usado isoladamente, como a gente vê por aí. Colegas fazendo ultrassom, jogando no laudo se é ou não para usar S, se é de baixo ou alto risco, pensando apenas em uterina. Então isso, a princípio, é uma coisa
inadequada, e não é só a Sogeste que está falando, todos os colegiados falam a mesma coisa. Se quiser fazer rastreio armado, você faça da forma adequada, que é bem caro, mas faça se você quiser. Agora, a gente não recomenda isso para o nosso país, tá bom? Assim como o Colégio Americano, a OMS, não recomendam, a NICE Guideline, não recomendam também. Enfim, essa é uma outra discussão que a gente pode conversar. Nesse momento, nós estamos recomendando a pesquisa por fator clínico, tá? Outro aspecto importante, pessoal, estamos falando de uma síndrome hipertensiva, que vai matar a nossa paciente, né? Que a gente vai poder dar S, cálcio, em alguns casos, vamos dar hipotensor, vamos fazer sulfato de magnésio. Quer dizer, a partir dessa hipertensão, eu vou abrir um leque de condutas. Nada mais justo do que eu fazer a aferição da pressão adequadamente, né? Acho que ninguém vai discordar disso. Então, eu preciso ter um mínimo de técnica adequada. Quem escreve essas técnicas são os cardiologistas. Nós apenas seguimos, tá? Qual a melhor forma de aferir pressão arterial. Então, a gente tem uma das coisas mais básicas que existem, é que a gente tenha manguitos para cada paciente. Se é uma paciente magrinha, é um manguito. Se ela é gordinha, é outro manguito. Então, o que a gente não pode ter? Um manguito para todos os pacientes. Então, cuidado se ainda tem setores ou locais que fazem isso. Custa barato, é uma intervenção ridícula de barato, né? 20, 30 reais um manguito. Não justifica você medir de forma meia boca para as pacientes. Se eu não tiver essa condição, por alguma razão, a gente usa tabelas de correção, mas nunca a gente pode achar que um manguito serve para todo mundo, tá bom? Tomem cuidado. Uma outra coisa importante nesse sentido, e aqui eu esbarro em duas publicações importantes, que é do Colégio Americano, 2019, e esse trabalho importante publicado recentemente, que falam do posicionamento, tá? O Colégio Americano apenas recomenda, né, que as pacientes não devem ser colocadas ou reclinadas ou de lado, né? Porque isso fornece uma falsa leitura. Todo mundo sabe isso. Quando chega uma paciente hipertensa e a gente medica e pede para ela ficar em DLE, né? Eu estou o quê? Eu estou querendo que baixe essa pressão arterial dela. Por isso que eu deixei em decúbito lateral esquerdo. Mas eu não posso ir lá e medir a pressão nesse decúbito, porque isso já não é certo, não é real, né? Então tem que tomar muita atenção. E esse trabalho mostra justamente isso. Se alguém quiser se aprofundar, quando você mede as pacientes em determinados decúbitos, você modifica a pressão dela. Esse trabalho aqui ele foi publicado com pacientes não com hipertensões severas, apenas leve ou não hipertensa, e basta ver nas colunas aqui, quando as pacientes são medidas com a posição adequada, de acordo com a American Heart Association, né? Qual é a posição adequada, pessoal? É o que vocês estão vendo aqui, ó. Paciente sentada, costas apoiadas, pés no chão, braços em cima de uma mesa na altura do coração, e aí você afere a pressão, tá bom? Não pode estar de bexiga cheia, obviamente não é para ter fumado, aquelas coisas que não pode ter de forma alguma, né? E aqui ao lado, nessa coluna, você vê nessas pacientes com pressões que estavam em valores não hipertensivos, né? Nessas, quando você coloca em decúbito lateral esquerdo, você colhe valores reduzidos. Isso confirmado cientificamente através de valores de P abaixo de 0,05, né? Então você tem significância. Imagina nas pacientes hipertensas, esse valor ele aumenta, esse gap aumenta. Então em pacientes hipertensas é maior ainda essa alteração. Então cuidado para a medida de aferição de pressão, tá? Da mesma forma, durante o pré-natal, a gente tem que ter muita atenção aos sinais. A paciente muitas vezes me avisa que ela está fazendo pré-eclâmpsia. E aí o pré-natal atento vai fazer o diagnóstico. O que não é tão atento assim, talvez deixe passar e marque ela para retornar em 15 dias, 3 semanas, 4 semanas, e ele vai achar estranho que ela não voltou mais, né? Ou ela está internada, ou ela sofreu alguma coisa pior. Então, ter muita atenção no pré-natal, a gente tem que ser verdadeiro Sherlock Holmes, né? A gente tem que ir atrás, não adianta achar que sempre está tudo bem. O paciente entrou na porta, entrou 10 pacientes no meu consultório hoje, uma delas vai fazer pré-eclâmpsia, estatisticamente falando, né? Então não dá para a gente achar que não existe. Uma vai ter. E aí eu tenho que ficar atento. Eu tenho que ficar atento com o ganho de peso, mais do que 1 quilo na semana. Eu tenho que ficar atento com o edema que vai aparecer em rosto e mãos, né? Face e mãos. Eu tenho que ficar atento aos sintomas que ela vai me contar. A dor de cabeça que ela está tendo em casa, as dores em quadrante superior, principalmente da direita, né? A náusea e vômito, principalmente terceiro trimestre, né? Quando não é para acontecer. Então são sinais, sintomas que fazem com que a gente fique atento e bote essa paciente num setor que chama-se pacientes que são com suspeita de pré-eclâmpsia, suspeita clínica de pré-eclâmpsia. Então, essa é todas as pacientes que eu falei. E aí, uma coisa não menos importante, fazer o diagnóstico da pré-eclâmpsia de forma adequada, né? Então, para diagnóstico, esse é o slide mais importante em relação a isso. Isso é bem definido desde 2013, em 15 atualizaram, em 20 de novo, 22 e agora 23. É isso, tá? Mudaram-se os valores, alguns mudaram, mas o conceito da tal da pré-eclâmpsia não proteinúrica veio e não saiu nunca mais e não vai sair, tá? Antes, a gente só tinha isso aqui, hipertensão e proteinúria, até 2012. 2013 veio hipertensão mais de qualquer uma dessas coisas aqui, ó. Tudo isso é pré-eclâmpsia. O que mudou recentemente foram esses valores, tá?
que eram 100 aqui, virou 150, TGO de 70 virou 40, creatinina de 1,1 virou 1, tá? Então vamos falar deles, ó. Quando que eu tenho pré-eclâmpsia? Eu tenho uma paciente hipertensa, através da definição clássica, né? A gente não usa a classificação atual da clínica, que é 13,8, né? Para a gente ainda é 14,9. 14,9 associado a um de 7 coisas. Quais são elas? Primeiro, proteinúria, clássico e ainda persiste. 24 horas pode ser? Pode, embora a gente tenha usado muito mais hoje a relação proteinúria-creatinúria, tá? Então, peguei hipertensão e proteinúria, eu fiz a definição da forma clássica, ainda vale. Porém, se essa paciente não tinha proteinúria, mas ela tinha uma plaqueta abaixo de 150 ou um TGO acima de 40, TGP anda junto com o TGO. A gente só pede o TGO porque ele é mais específico da lesão hepática da pré-eclâmpsia, tá? Não precisa gastar dinheiro com o TGP, vai no TGO. Ou creatinina sérica acima de 1. Então, bater um desses 3 alterados também é pré-eclâmpsia. Então, perceba que, em relação a exames de pré-eclâmpsia, se eu estou diante de uma paciente suspeita de pré-eclâmpsia e eu quero pedir exames para ela, você vai pedir 4 exames apenas para ela, para diagnóstico pré-eclâmpsia. Essa é a sua pergunta, né? Minha pergunta é, ela está com pré-eclâmpsia? TGO, plaqueta, creatinina e proteinúria, ponto final. Se a minha pergunta é, nossa, agora que eu vi que ela está com pré-eclâmpsia, eu quero saber se ela vai estar fazendo HELP. É outra pergunta, né? Aí você vai pedir DHL, bilirrubina, mas aptoglobina também. Concordem comigo que se eu tiver uma paciente com TGO normal e plaqueta normal, não existe HELP síndrome aqui, né, pessoal? Então não precisa ir atrás de bilirrubina, DHL. Alguns protocolos pedem de rotina tudo isso, mas entendam que não é necessário, pelo menos no primeiro momento, né? Não existe HELP com esses 2 aqui normais, é isso que eu estou dizendo. Bom, que mais? O paciente pode se apresentar com edema agudo de pulmão, sinais e sintomas de lesão em órgão-alvo, que é a famosa iminência de eclâmpsia, ou comprometimento fetal, que é aquela mulher que fica hipertensa acima de 20 semanas e ela abre um quadro de restrição de crescimento violento, centralização fetal, diástole zero. O que é isso? Isso é pré-eclâmpsia, tá? No seu fenótipo fetal, né? E é isso que eu estava falando no começo. A pré-eclâmpsia, ela para de ser uma doença há muitos anos e ela vira uma síndrome. E uma síndrome com vários fenótipos. Uma síndrome que abre o quadro com o bebê e ela não tem proteinúria. Outra que abre o quadro com uma injúria renal violenta, uma lesão que está perdendo proteína doidado, porém o bebê está tamanho normal, né? A outra que vai fazer uma alteração hepática violenta, faz uma HELP síndrome e não tem alteração no bebê nenhuma, não tem alteração em proteinúria, né? A HELP não precisa ter proteinúria, ou seja, você tem diversos fenótipos, tá? Bom, aqui eu trago uma ideia para vocês de como seria vamos dizer assim, um fluxo adequado para um atendimento de pacientes nesse cenário atual, né? Primeiro, posso ter uma paciente com pressão acima de 14,9 no meu pronto-socorro, por exemplo, e ela está sintomática. Se ela está sintomática, não importa a pressão dessa paciente, né? Mas 14,9 ou mais sintomática, para mim, não tem outro nome, a não ser iminência de eclâmpsia. Essa mulher está numa situação ameaçadora à vida, quase que um near-miss. Essa mulher vai ser internada, receber sulfato de magnésio e tudo isso que a gente conhece já. Ou eu posso ter uma paciente que aparece com uma crise hipertensiva, 16 ou 11 de pressão, né? Essa mulher, com ou sem sintoma, ela vai ser internada e vai também, hoje em dia, receber sulfato de magnésio, além do hipotensor de ação rápida, é o que a gente vai falar adiante, tá? Quando a gente for falar de crise hipertensiva. Então, esses são cenários de internação imediata, sulfatação para todas elas. Hoje em dia, a gente busca muito a divulgação, essa é uma lei no nosso estado, né? Saiu lá em 2021, que obriga qualquer cenário hospitalar que atenda a gestante de ter sulfato de magnésio, as chamadas caixas de emergência. Então, a mulher, se ela tiver uma iminência de eclâmpsia ou uma eclâmpsia manifesta, eu tenho que ter uma caixa perto dela, no máximo a 10 metros. Ela tem que estar no centro cirúrgico, se ela estiver lá, a paciente. Se estiver no pré-parto, tem que estar no pré-parto. Se ela estiver na enfermaria, tem que estar lá uma caixa também. E nessas caixas tem tudo que a gente precisa para sulfatar o paciente, tá? Isso aí é uma recomendação, há muitos anos eu sempre falava disso, mas hoje estamos falando em lei. Quando é lei, não tem o que fazer, a não ser cumprir. Então, não sei, não conheço os diversos serviços que estão assistindo, mas frequentemente, às vezes, a gente vê locais que não tem isso ainda. Corra atrás do tempo, tá, pessoal? Porque isso é lei no nosso país. Caixas de emergência disponíveis. O Felipe deve falar muito para vocês também das caixas de emergência de hemorragia. É o mesmo sentido. Aqui a gente está falando das caixas de eclâmpsia, tá bom? Continuando, pessoal, a gente pode ter, às vezes, pacientes hipertensas num cenário ali do pronto-socorro e tal, mas ela está sem sintoma. Então, também não está em nível pressórico alarmante, né? Ela está com 14,9 de boa, grávida, acima de 20 semanas. Eu estou pensando que ela pode ter pré-eclâmpsia, mas a rigor ela está num cenário mais tranquilo. Mas eu estou pensando em pré-eclâmpsia, claro, né? O que eu vou fazer? Exames para pré-eclâmpsia. E aí a gente vai fazer o que a gente acabou de ensinar. É isso, ó. É uma relação proteinúria-creatinúria, para pegar a proteinúria dela,
TGO, plaqueta e creatinina. Vou fazer um ultrassom também para ver se tem algo no feto, né? Feito isso, eu diagnostico ou não a pré-eclâmpsia. Qualquer um presente diagnostica, tá, pessoal? E uma vez diagnosticado, internação das pacientes, tá? Essa é a recomendação aí que a rede traz para todo mundo, é internar as pacientes com pré-eclâmpsia. Diante de uma paciente, ignorem esse primeiro aqui, pessoal, esqueci de tirar do slide, desculpa, tá? Numa paciente num cenário de hipertensão, sintomas negativos, ausentes, pensei em pré-eclâmpsia, fiz tudo, e os exames deram negativos, pessoal, a rigor, o que a gente tem até então, né, e no SUS ainda persiste, é orientar a paciente, entender que essa mulher pode fazer pré-eclâmpsia em qualquer momento. 30% das mulheres que têm hipertensão gestacional ainda sem pré-eclâmpsia, 30% vai fazer pré-eclâmpsia, né? Então eu tenho que orientar ela, medir pressão, vai no máximo retorno em uma semana, exames de vitalidade. Eu cerco aquela mulher sabendo que nesse momento ela não tem critério de internação, mas sabendo que amanhã ela pode estar morta com eclâmpsia em casa, né? Então, a gente não sabe a velocidade de evolução dessa doença, a gente não vai internar nesse primeiro momento, a não ser que ela esteja no termo, né? Lógico, se estiver no termo vai internar para parto, mas se ela não estiver no termo, eu vou acompanhar essa mulher de uma forma bem com medo, né? O que a gente tem hoje em dia, né, principalmente em setores privados, porque foi liberado no rol da ANS em 2021, é a utilização dos fatores antiangiogênicos e angiogênicos, né? Mais precisamente falando da razão soluble FLT PLGF, tá? Que são fatores ali detectados na paciente gestante e que existe um certo equilíbrio entre eles, com predomínio do fator de crescimento placentário sempre, né, que é o PLGF, mas nas pacientes com pré-eclâmpsia, se vê esse outro fator, o SFLT, chamado de S-FLT, a gente vê ele crescendo, ele é um fator antiangiogênico, então a gente vê uma alteração nessa balança. E quando isso ocorre em valores que estão abaixo de 38, eu fico muito tranquilo. Eu falo que essa paciente, além de não ter pré-eclâmpsia, porque eu já vi os exames dela negativos, eu afirmo que essa mulher não vai ter pré-eclâmpsia em uma semana, tá? E o valor da minha afirmação é de 99,4% o valor preditivo positivo disso, tá bom? Desculpa, negativo disso. É quase 100%. Então, é realmente um exame muito bom para nesse cenário que eu não tenho confirmação e eu quero saber se ela vai ou não fazer na próxima semana, me ajuda muito, tá? Embora após essa semana eu já tenho que repensar em como que eu vou abordar essa paciente, talvez fazendo de novo, enfim, né? Mas já ajuda muito. Em cenários onde eu tenho esses valores intermediários ou muito altos, eu não consigo falar que ela está com pré-eclâmpsia, porque pré-eclâmpsia é definida pelos critérios de pré-eclâmpsia. Mas eu consigo falar essa mulher, provavelmente, nesse primeiro aqui cenário, provavelmente vai fazer pré-eclâmpsia nas próximas semanas, e eu posso falar isso, me permite deixar uma assistência muito mais em cima dessa paciente, e valores muito mais altos, me permitem já, eventualmente, de acordo com a idade, do sintoma, etc., às vezes internar minhas pacientes, é o que a Alemanha, por exemplo, faz. Nesses cenários de elevação muito alta, interna e acompanha internada, diz eles, pelas publicações, que essas pacientes abrem quadros aí graves na primeira semana que interna. Então, a gente não tem no Brasil essa rotina, até porque a gente não aprendeu ainda a lidar com isso de forma ampla, mas para afastar a pré-eclâmpsia, aparentemente é um cenário muito bom, já é uma utilização muito boa, mas a gente só tem isso, infelizmente, ainda no serviço privado, tá? Quem tiver curiosidade, tiver interesse sobre isso, esse é um QR Code, pode copiar aí com a celular, com a câmera do celular, vão levar vocês para esse paper publicado ano passado, do grupo da rede também, que fala sobre a utilização desses marcadores para evitar, principalmente, que sejam usados de forma inadequada, por exemplo, achando que ele substitui os critérios de pré-eclâmpsia, faz esse exame para ver se é pré-eclâmpsia, não é assim que funciona, tá? Então, sugiro a leitura aí para quem tiver interesse em se aprofundar. Bom, continuando com essa paciente que a gente já fez a prevenção, estamos num pré-natal muito atento com ela, mesmo assim, algumas vão fazer pré-eclâmpsia. Feito o diagnóstico da pré-eclâmpsia, lógico que todo mundo sabe que o jeito de eu tratar essa mulher só existe um, chama-se parto, tirar o órgão responsável pela placenta, pela pré-eclâmpsia, que é a placenta, né? Esse é o jeito de eu curar. Agora, a gente, diante de uma gestação, às vezes, prematura, a gente tem que olhar com olhos aí de talvez deixar esse bebê lá dentro, né? Deixar essa mãe evoluir um pouco. Lógico que depende do cenário materno, a gente não vai deixar uma mãe num cenário arriscado pensando no bebê, tá bom? Mas no cenário de segurança, sim, a gente pode manter essa gravidez, tá? E aí a gente tem várias coisas a serem feitas, né? A gente tem pós-internação dessa paciente, os exames de laboratório, a gente vai falar um pouquinho sobre rotina disso, o controle pressórico, a vitalidade fetal, corticoterapia, escolher o melhor momento para corticoide, né? Dificilmente a gente consegue, na pré-eclâmpsia, às vezes não fazer o corticoide, mas em quadros leves, muitas vezes a gente consegue, sim, pelo menos pensar no melhor momento de fazer e não sair fazendo para todo mundo, porque a gente sabe dos riscos também do corticoide.
Mas em momentos de pré-eclâmpsia que eu não tenho ali certeza se vai evoluir mal ou não, às vezes eu tenho que fazer, tá bom? Só evite fazer em casos de pressão muito alta, crise hipertensiva, você pode colher aí piora do quadro, tá? Sulfato de magnésio, vou falar bastante, full Pierce e depois o parto. Mas eu queria chamar a atenção, antes de mais nada, de pacientes que estão aqui em vermelho, que são as pacientes chamadas de pacientes com gravidade elevada ou pacientes com deterioração clínica ou laboratorial. São pacientes que podem abrir o quadro de uma forma tranquila, em algum momento piorar o seu quadro, tá? Essas pacientes são conhecidas como pacientes de gravidade elevada e, para elas, a interrupção da gravidez é a melhor solução, não importa a idade gestacional, tá? Então, para essas pacientes, a gente enquadra ali para elas pacientes com HELP síndrome, pacientes com iminência de eclâmpsia refratária ao tratamento, aquela com iminência de eclâmpsia que você tratou e ficou bem, essa não precisa resolver. Aquela resolver com 37, né, lógico, mas antes disso, não. Agora, aquela de iminência de eclâmpsia que você tratou, ela refez sintomas, precisou ressulfatar 6 horas depois, 12 horas depois, você teve que fazer metade da dose, ou no dia seguinte ressulfatei, quer dizer, ela piorou, essa mulher tem que ir para parto, tá? A eclâmpsia manifesta, todo mundo sabe que não existe conduto expectante, descolamento prematuro de placenta, hipertensão refratária com 3 drogas, alteração de exames laboratoriais progressivamente, injúria renal aguda, alterações progressivas aí de ureia, creatinina, principalmente nessas pacientes, hematoma, enfim, ruptura, alteração de vitalidade fetal. São todas situações que não tem muita negociação, é parto para essa paciente. Lógico que a via de parto é de preferência a via vaginal, com exceção, às vezes, de um parto mais rápido que eu preciso fazer, e aí a gente vem para uma cesariana, mas das outras aí, sem dúvida, a via... Pessoal, só pedir para quem está com o microfone aberto, se pudesse segurar aí, melhor, tá? Já Valeu. fechei, Henrique. Já fechei, é que às vezes... Grande, Felipe. E Pessoal, entra aberto, né? Entra aberto. Sem problema. Maravilha. Então, em relação a esses que... Sigamos. Vamos lá, sigamos. Em relação a essas situações, pessoal, só para citar rapidamente, para a gente não cansar muito vocês, tem algumas considerações, né, em relação à dieta, por exemplo. A dieta ela é muito boa, muito legal quando você está pensando ali em promover saúde lá no começo, a questão do ômega 3 hoje para evitar parto prematuro, enfim, a nutrição materna é essencial. Mas aqui está no sentido de reduzir ou não o sal, o sódio, né? Então, numa paciente que a gente tem uma hipertensão crônica, né, faz todo sentido na doença dela que você reduza sódio, né? E aí, manter uma dieta hipossódica vai muito bem. Agora, na pré-eclâmpsia, pessoal, não existe nenhum estudo que mostre algum benefício de uma dieta hipossódica. Então, uma vez diagnosticada a pré-eclâmpsia, pelo menos cientificamente falando, não tem razão aceitável para você deixar o paciente com dieta hipossódica, tá? Então, lógico, cada serviço tem a sua conduta, enfim, mas do ponto de vista científico, dieta normal para essa paciente, tá? Repouso hospitalar ou domiciliar? Aqui em relação ao repouso, né? A paciente com pré-eclâmpsia, a princípio, ela vai ficar internada. A alta delas é possível, mas tem que ter um local, um serviço, um profissional que saiba lidar muito bem com pré-eclâmpsia para você dar alta e mandar para ele a pré-eclâmpsia para ele acompanhar ambulatorial. Tem pacientes SUS, hospitais de escola, né? Como eu trabalho também aqui em São Paulo por muitos anos, a tendência é ela ficar internada, eventualmente com licenças para ir e voltar, né? Aí até legal. Mas aqui não é nesse sentido. Aqui o repouso hospitalar ou domiciliar é realmente se ela precisa ficar parada, essa mulher, tá? E aqui o que a gente tem? Embora o repouso absoluto não tenha nenhum tipo de significado nessas pacientes, a gente sabe que a pré-eclâmpsia é uma patologia que cursa com hipóxia. E a gente não pode se dar o luxo de deixar essa paciente agora fazer exercício, tá? Então, diante de um diagnóstico pré-eclâmpsia, não existe exercício físico. Porém, ela não vai ficar de repouso absoluto. Mas quanto menos você mexer nela ou fazer ela fazer atividade, muito melhor, tá? Então, a gente chama isso de repouso relativo e zero atividade física para essa paciente, tá? E acompanhamento ambulatorial também, né? De novo, que exames que a gente deve fazer? Ora, a gente tem os exames de agravamento da pré-eclâmpsia. Então, os exames a serem feitos diante de um quadro de pré-eclâmpsia já diagnosticados são apenas 3, uma vez que eram 4 para definição e a proteinúria ela saiu desse critério de, mesmo quando a gente tinha os critérios de gravidade antigamente, né, aquela lista enorme, a proteinúria já tinha sumido já faz uns 10 anos. Então, hoje em dia, a proteinúria, uma vez diagnosticada para eclâmpsia, não é interessante você ficar repetindo ela. Então, ela sai do cenário aí, tá? Ela é boa para diagnóstico ainda, mas não para segmento. Para segmento, apenas 3 se mostraram benéficos nesse segmento, capazes de evitar desfechos adversos e piores para essa mulher e feto. Plaqueta, creatinina e TGO. Nenhuma surpresa, são os mesmos do diagnóstico não proteinúrico lá que a gente falou anteriormente. Se a paciente começou a tendência de piora de plaqueta ou transaminases, né, aí a gente vem para pensar em diagnóstico de HELP e acrescenta exames de hemólise, etc, etc. Tá bom? Bom, em relação a esses 3 quesitos, isso é o principal que a gente tinha para falar. Em relação a
Em relação aos hipotensores, também, rapidamente falando, para não cansar vocês, não tem também muito segredo, tá? A gente passou por uma grande fase há décadas atrás, onde não se sabia se era para dar remédio ou não. Alguns falavam que o remédio dava restrição, e tinham estudos grandes sobre isso. Outros falavam que não dava, outros sugeriam que reduzia a pré-eclâmpsia. Muitos não comprovaram isso, enfim, ficava uma bagunça. E o pré-natalista, naquela roubada ali, não sabia se dava remédio ou não para os pacientes. Aí, depois do CHIPS, né, foi um grande estudo publicado em 2015 no New England, que comparou dar remédio de forma agressiva, chamado tight control, onde eu mantive a pressão dessa paciente abaixo, ali, uma diastólica abaixo de 85, né? Ou less tight control, onde eu mantive uma diastólica de 100. Né? E esse estudo mostrou para a gente que, em relação à evidência de HELP, mesmo pré-eclâmpsia, né? Ou descolamento de placenta, outras coisas, não se mostrou nenhuma diferença em medicar ou não essas pacientes nesses extremos, vamos dizer assim. Porém, na paciente que eu medico, né, o tight control, eu tenho menos crise hipertensiva. Essa foi o único achado do CHIPS, e baseado nisso, a gente, por muitos anos, desde 2015, vem recomendando que, sim, medique as pacientes e tente deixar a diastólica no valor que o CHIPS deixou, 85. Esse é o valor meio chave aí para deixar. Mas interessante que o CHIPS não mostrou redução de pré-eclâmpsia, apenas uma tendência, mas não confirmado, tá? Recentemente, em 2022, veio uma outra publicação grande, que é o CHAP, né? Lá é o CHIPS, aqui é o CHAP, e o CHAP olhou diferente. Enquanto o CHIPS olhou para todas as pacientes hipertensas crônicas, leves, moderadas, graves, e para as hipertensas gestacionais, o CHAP só olhou para a hipertensa leve, só isso. Ele olhou para a hipertensa leve e decidiu medicar um grupo e o outro não, tá? Com base no 14,9. Baixou 14, deu acima de 14,9, medica. Não deu, não medica. E aí, o que o CHAP mostrou para a gente? Esse grande ensaio também, publicado no New England. E quando a gente medica, olha só que interessante, a gente reduz a chance da mulher fazer pré-eclâmpsia em 20%, tá? E mesmo parto pré-termo, abaixo de 35%, em 30%. Ou seja, já mostrou algo que a literatura não conhecia, que é a redução de pré-eclâmpsia. Então, hoje em dia, a gente pode falar, né, que dar medicamento para as pacientes resolve ou reduz a chance de ter pré-eclâmpsia. Então, hoje em dia, a gente já fazia diastólica ali de 85, hoje em dia reforça com o CHAP. Então, todas as pacientes que passam 14,9 devem ser medicadas, e começou a pressão a baixar, deixa 85, começou a baixar muito, aí você tem que talvez pegar um pouco mais leve para subir, mas ela tem que ficar com a sua diastólica de 85. É isso que a gente tem de literatura sobre quadros aí de medicar ou não, a paciente hipertensa, tá bom? Então, mantenha abaixo de 14,9, de preferência 85. O que usar? Nenhuma novidade para vocês, metildopa para todo mundo, sempre foi e continua sendo a melhor medicação. Do ponto de vista de segurança e eficácia, esse equilíbrio aí, né? Após o parto, aí tem outros muito mais eficazes que ela, e a gente pode modificar, mas na gravidez, sem dúvida alguma, metildopa. Uma segunda opção muito boa, pessoal, são os bloqueadores de canais de cálcio, tá? Nifedipina, a Retard, né, lógico, ou amlodipina. E numa terceira opção, geralmente a terceira opção a paciente está internada, ou ela está num alto risco de extrema como podemos dizer, específico de pré-eclâmpsia ou de hipertensão, né? Que é aquele grupo que vai lidar com isso com mais propriedade, né? Mas se ela não estiver nesse cenário, 2 drogas em dose máxima, vou para a terceira, interna a paciente, sem dúvida alguma. Se a terceira chegou em dose máxima, é parto, como a gente falou anteriormente, como é um dos critérios que aparecem em todos os protocolos. Mulheres com 3 drogas, não controlei, parto para essa mulher, tá? Que mais? Em relação à crise hipertensiva, nenhuma novidade também, hidralazina ou nifedipina, em alguns casos nitroprusiato, apenas quando as duas falham, ou em casos onde eu preciso, né, de além de uma pós-carga, de uma pré-carga, eu preciso de um vasodilatador venoso e arterial, né, para melhorar. Então, eu estou falando de edema agudo de pulmão, estou falando de insuficiência cardíaca congestiva. Nesse cenário, às vezes o liprídio, o nitroprusiato, ele vem nos ajudar de forma importante, tá? Fora isso, a gente usa nifedipina via oral ou hidralazina intravenosa, tá, pessoal? Em relação à crise hipertensiva, também nenhuma novidade a rigor, né? Todas as pacientes que alcançam 16 ou 11 e grávidas vão ser tratadas, né, agressivamente, entre aspas, né? Agressivamente eu não vou esperar 24, 48 horas, como a clínica médica faz, por razões óbvias, né? Lá não vai descolar placenta de ninguém, né? Aqui vai, né? Então, aqui eu tenho que ser agressivo. Bateu 16, 11, eu vou baixar a pressão dessa paciente. Lógico que, entre aspas, porque eu não posso baixar muito. Eu só tenho que tirar ela da crise, tá? E aí eu vou usar em 2 cenários diferentes, né? Na emergência hipertensiva ou na urgência hipertensiva, sintoma positivo ou negativo, eu vou usar a rigor a mesma conduta. É isso que eu tinha para falar nesse aspecto. Precisa consolidar isso. O paciente está sintomática, vai usar, óbvio, né? Que a gente vai usar sulfato de magnésio e antihipertensiva, que a gente está diante de uma iminência de eclâmpsia. Legal iniciar o sulfato onde faz o diagnóstico.
Se é no PS, é no PS que eu começo. Se é no qualquer lugar, estou na UBS. O ideal é que comece na UBS, né? O Dr. Miguel trabalhou muitos anos comigo na Cachoeirinha. Cachoeirinha é um alto risco que fica, uma maternidade de alto risco na Zona Norte de São Paulo, onde vocês estão aí. E lá na Cachoeirinha, desde 2017, todas as UBSs em volta sulfatam as mulheres antes de caminhar para a Cachoeirinha. Isso é muito legal, muito bacana. Tem outras já fazendo, eu não sei na área de vocês, se acostume isso, mas a ideia é que isso se dissemine em pouco tempo, vai disseminar, tá? Voltando aqui para a nossa emergência hipertensiva, desculpa, na crise hipertensiva. Uma vez que ela tem sintoma, ela foi para emergência. Uma vez que ela está sem sintoma, ela é chamada uma crise hipertensiva em urgência, ou seja, ela não está sintomática, mas hoje em dia a recomendação é que, além do antihipertensivo, a gente faça sulfato de magnésio antes. Entendo por quê, pessoal. Sulfato não é hipotensor, eu não quero baixar a pressão com ele. Mas se eu estou diante de uma paciente no meu pronto-socorro, ela acabou de chegar da rua, ela chega com 18/12, grávida de 32 semanas, né? E ela está com crise hipertensiva. Está com sintoma, senhora? Nenhum. Essa mulher, nesse cenário, ela pode ser uma pré-eclâmpsia? Claro que pode. Eu só vou saber quando chegar exames daqui a algumas horas, né? Ou, em alguns lugares, dias. Então, se ela pode ser uma pré-eclâmpsia, e se eu soubesse que é uma pré-eclâmpsia numa crise hipertensiva, é obrigatório que eu sulfate. Quando eu não sei se é pré-eclâmpsia, é obrigatório hoje em dia que a gente sulfate. No achismo, é assim que funciona. Ela pode ser uma pré-eclâmpsia? Pode, nessa crise hipertensiva. Sulfata ela. Acabou, pede exames e depois vai avaliar se precisava ou não sulfatar. Sulfata ela, tá? Essa é a recomendação não minha, mas sim do Colégio Americano, da Rede Brasileira, da Soged e todo mundo que você for atrás, tá bom? Sulfate essa mulher. Em relação à vitalidade fetal, cardiotóxico, perfil Doppler, que ataca de tudo nessa paciente, tudo que é viável para a gente, né? Doppler porque ela tem uma doença placentária, isso pode complicar a gestação, enfim, o bebê pode afundar de uma forma, de um momento para outro. Perfil biofísico, que nos ajuda, ele é complementar aí, e a cardiotoco, por ser também um exame muito bom que nos entrega aí uma avaliação de curto prazo de uma oxigenação, né? Então, principalmente desacelerações tardias, as próprias variáveis com morfologia atípica, né? Enfim, tudo que pode entregar uma baixa de variabilidade, abaixo de 6, tudo que entrega para a gente aí um quadro de sofrimento, tá? Em relação aí a três tópicos importantes, falamos um pouquinho de sulfato na questão da crise, vou falar de novo, corticoide e fulpeers, né? Em relação ao corticoide, pessoal, nenhuma novidade, corticoide deve ser usado, talvez a novidade mais atual é que a viabilidade caiu para 23, então hoje em dia de 23 até 34 semanas de rotina para todo mundo, corticoide tardio de 34 a 37 apenas para algumas pacientes, a hipertensão não é um bom exemplo para dar corticoide tardio, tá bom? Mas essa é a rotina. Talvez o que a gente possa falar do corticoide é que a gente não pode ligar automático, né? Sair fazendo corticoide no achismo, no PS, porque a mulher está com dor em baixo ventre aqui, com 30 semanas, não tem nada, nem dilatação, faz corticoide. Isso não pode acontecer, isso é automático, né? Hoje a gente sabe alguns riscos aí do corticoide. E na pré-eclâmpsia? A pré-eclâmpsia, ela é imprevisível. Então, às vezes, diante de uma pré-eclâmpsia, às vezes eu fico numa situação onde eu não sei se a pré-eclâmpsia eventualmente vai piorar de uma forma muito aguda. Então, às vezes, a gente fica numa situação onde é melhor fazer. Mas tem casos, sim, realmente, de pacientes que uma pré-eclâmpsia é um achado, a paciente está super bem, a pressão dentro está limítrofe, e naquela pré-eclâmpsia, às vezes eu consigo, principalmente se estiver próximo a 34, retardar e não usar o corticoide para essa paciente, tá bom? Então, só pensar a respeito já é muito válido. Em relação ao sulfato, pessoal, as doses e os esquemas, acho que a gente pode, se tiver alguma dúvida, discutir, mas acho que não tem muita dúvida, né? A gente usa o esquema de Zuspan, a rigor, intravenoso, exclusivo, né? E o esquema de Pritchard, a gente faz em caso onde eu sulfato ela intravenosamente, ou seja, o ataque é o mesmo dos dois, e eu preciso remover, minha ambulância não tem bomba. Por alguma razão, às vezes eu posso optar por usar o esquema intramuscular, tá bom? Outra coisa importante, quando que eu vou fazer? Então, o esquema a gente já sabe como faz, todo mundo sabe, mas quando que eu vou fazer? Então, a gente está acostumado a fazer sempre, na eclâmpsia, óbvio. A cineclâmpsia é aquela paciente que tá tudo bem, daqui a pouco ela evolui para um coma, sem passar pela convulsão, né? Chamada cineclâmpsia ou eclâmpsia branca, tá com a grávida lá, subiu pressão, daqui a pouco ela entrou em coma, pelo amor de Deus, sulfate ela, tá numa cineclâmpsia violenta, né? Então cuidado, não sei se alguém já teve essa oportunidade de ver isso, tá? Eu vi 2 casos já. É grave, coisa assusta, tá? E as 2 evoluíram para óbito, infelizmente. Iminência de eclâmpsia, também, sulfato, obviamente, aquela paciente sintomática, síndrome HELP, obviamente, pré-eclâmpsia com sinais de deterioração, é aquela mulher que tá tudo bem na enfermaria, chegou numa pré-eclâmpsia, diagnosticamos, botamos na enfermaria, daqui a pouco ela está com uma dor embaixo, uma dor em quadrante superior direito, ou começou com náusea, vômito de repente. Sulfata essa mulher, mas sem pensar 2 vezes, né? Outra coisa, aquela paciente está tudo bem, daqui a pouco os exames laboratoriais começaram a piorar, né, a afundar, ela vai ser sulfatada. E por último, que nós já vimos, a crise hipertensiva, mesmo assintomática, hein, pessoal?
tem que sulfatar essa mulher. Em relação ao Full Peers, apenas para que vocês, não sei se vocês já têm aí a rotina de usar, eu estou aqui na Faculdade de Medicina de Sorocaba e aqui, por mais que a gente fale, olha, é difícil os plantonistas às vezes se adequarem a isso, e eu entendo que às vezes é difícil, mas a gente tem que ficar em cima porque isso precisa acontecer, tá? O mundo inteiro já usa o Full Peers, o Brasil não pode ficar para trás nesse sentido. O que é o Full Peers? É uma calculadora feita por um grande estudioso chamado Peter von Dalt, um canadense que mora hoje em dia na Inglaterra. A esposa dele, a Laura Magui, foi a presidente aí, e também participou desse trabalho, foi presidente da sociedade por muitos anos de hipertensão no mundo, né? E eles são tarados por pré-eclâmpsia, eles só estudam isso. Então eles viajam para o mundo, para a África, para países em desenvolvimento, Brasil também participamos. Quer dizer, eles viajam para tudo que é lugar e começam a fazer pesquisas e testes e desenvolver softwares e coisas para tentar tirar essas mulheres do óbito, né? E uma das coisas que eles fizeram foi o Full Peers. O Full Peers é uma calculadora de risco, onde você alimenta ela com coisas importantes e você consegue colher depois o risco de desfecho adverso em 48 horas, né? Então eu tenho que ter pré-eclâmpsia para aplicar o Full Peers, e uma vez aplicado, eu vejo a chance dela complicar em 48 horas. Então, muito mais do que um número isolado, qual que é o número que eu tenho que fazer? Não existe isso. Mas é diferente você ter uma paciente na sua enfermaria com Full Peers de 5, de 6, e você ter na sua enfermaria uma mulher com Full Peers de 50. Pelo amor de Deus, né? Então isso serve para elemento de conduta, às vezes quando eu preciso tomar uma decisão de às vezes segurar um pouco mais ou menos, né? E percebam que o Full Peers você alimenta com a idade estacional, se ela tem sintomas respiratórios, saturação de O2, e aí vem 3 exames. Nenhuma novidade, pessoal. Já aprendemos quais são os exames importantes da pré-eclâmpsia. TGO, plaqueta, creatinina. Simples assim. E aí você bota a calcular, e o TGO, desculpa, tá? Plaqueta, TGO e a creatinina. E aí você bota a calcular, ele te entrega um percentual de risco para cada paciente, tá bom? Então, precisamos falar mais do Full Peers. Em relação agora ao último P, o penúltimo P, que é o parto oportuno, pessoal, também nenhuma novidade, né? 37 semanas em diante não existe pré-eclâmpsia, é parto para todos os pacientes. 23 semanas para baixo, fora de viabilidade, depende do quadro, muitas vezes são quadros severos aqui, também a resolução da gravidez fala mais alto, embora aqui envolva um pouco de ética, conversar com as pacientes, essa questão de interrupção às vezes incomoda também alguns obstetras, precisa ser conversado, mas do ponto de vista de segurança dessa paciente, pega uma pré-eclâmpsia com 22 semanas, 21, as pré-eclâmpsias evoluem, né, pessoal? 2, 3 semanas o quadro geralmente se afunda. Nessa idade estacional, você arrisca a vida de uma mãe para um bebê ainda inviável. Então, tem que pensar muito bem, a tendência geralmente é a interrupção da gravidez, porque o desfecho é muito ruim. Passou 23 semanas, entrou em viabilidade, o feto ele já é possível de viver fora, aqui a gente vem com todo o nosso arsenal para tentar manter essa gravidez, se o quadro materno permitir, né? Então, vou internar minha paciente, corticoterapia antinatal, sulfato de magnésio para a mãe e para o bebê, se for nascer abaixo de 32 semanas, né? Vitalidade fetal, exames periódicos, quer dizer, eu vou levando essa gravidez, e se tiver tudo bem, eu posso, inclusive, cruzar o 34. Isso talvez seja de novo, veio lá de 2013, essa conduta, né? Que uma vez que a gente afasta aquela questão de critérios de gravidade, né? Não existe mais, a rigor, uma classificação para eclâmpsia grave e leve, isso não existe mais. Mas os valores, os exames estão aí. E quando dão alterados, a gente acaba falando, nossa, tá para eclâmpsia com critério de gravidade. Isso a gente ainda fala. Então, quando você tem essa paciente com critério de gravidade, antigamente, né, a gente fazia assim, pré-eclâmpsia, leve ou grave? Né, a classificação existia. Grave, né, ela tem uma plaqueta abaixo de 100 mil. Grave, então tá bom. Então bota na enfermaria, vai conduzindo, 34 semanas, misoprostol para ela, né? Essa é a conduta que foi feita por muitos anos. Hoje em dia, né, o que os protocolos trazem? 34 semanas, apesar de ter algum exame alterado, chamado antigamente de gravidade, ela está com TGO de 80, essa mulher, tá? Ela tá lá, ela chegou numa iminência de eclâmpsia, com 30 semanas, sulfatamos, medicamos o exame, e agora ela está bem com 34, não teve nem sintoma, exames todos normais, né? Preciso fazer com 34? Não, se ela está, mesmo que alterado, mas ela está estável nesse momento, e está fora de um quadro de risco, não é uma HELP, nada, né? Quer dizer, tá estável. Mesmo com alteração, você pode caminhar com ela no máximo até 37, tá bom? Sabendo aí que a pré-eclâmpsia em 2, 3 semanas geralmente começa a dar sinais, então tem que estar fazendo exames aí para ver se não está agravando, tá? Então isso que a gente tem de atuação e pré-eclâmpsia, tá? Aqui de uma forma mais resumida, tem o severidade no quadro, já falamos disso lá no começo, faz o parto em qualquer idade. Estou entre 23 a 34, tente levar um pouco mais para frente com segurança. Estou entre 34 a 37, o quadro está estável, pode levar até 37, né? E recomenda-se nas melhores, em qualquer evidência que vocês forem ler sobre isso, séria sobre isso, né? Não existe pré-eclâmpsia passando de 37 semanas em nenhuma situação, tá bom?
Por fim, o último P, que é o P de puerpério, para a gente finalizar, entrar nas questões aí, pessoal. A gente tem alguns pontos muito importantes para se falar aqui, né? Então, por exemplo, internação, né? As pacientes com pré-eclâmpsia, elas não deveriam sair do nosso serviço antes de 72 horas, tá? Mesmo que o quadro for excelente. Por quê? Em 72 horas, a gente tem uma incidência muito grande de complicações acontecendo. Muitas delas devido à reabsorção do terceiro espaço dessa mulher, vem tudo para o intravascular e a mulher começa a fazer pico violento de pressão, né? Tanto é que acontece isso que a gente recomenda que a mulher nunca tire o hipotensor, né? Então ela chegou tomando hipotensor para o parto, ela sai do parto depois daquela hack ali, ela saiu do parto com 10/6, conduta, deixa o hipotensor na prescrição, não seja tolo de tirar, porque ela vai passar ali 24 horas bem, vai começar a subir devagar, quando você quiser dar o hipotensor no terceiro dia, você não consegue mais dar alta nunca mais para essa paciente, vai ficar mais 10 dias internada no seu serviço, tá? Então não tire hipotensor, tá? Por conta disso também. Então 72 horas geralmente é um período mínimo, tá? Manter as drogas, como eu falei, do antihipertensivo, sulfato de magnésio, se ela chegou sulfatando para o parto, mantenha sulfato de magnésio 24 horas, tá? Se ela usou sulfato em algum momento, já tinha parado, foi para parto, essa mulher sai sem sulfato. Qualquer espirro diferente no puerpério, sulfata de novo, não tenha dúvida, tá bom? Que mais? Sinais e sintomas, retorno imediato. Então, quando você vai dar alta para ela, uma das orientações mais importantes, né? A gente recomenda que a paciente vá de alta com um panfleto na mão sobre o que é pré-eclâmpsia, o que ela teve e o que ela pode ter nos próximos dias e a longo prazo, né? É interessante ela ter essas informações. Muito mais importante, muito mais eficaz do que só falar para ela na hora da alta, que ela está preocupada com a pomada que o bebê vai passar. É isso que ela quer saber, né? Não está nem pensando na doença que é só da gravidez, como alguém falou para ela alguma vez, específica da gravidez. Não, não é, né? Então, você precisa dar orientação para ela sobre retorno, tá? Retorno imediato no nosso serviço, não é para ir para o postinho ou para o local que tem clínico, não, é para cá que a senhora volta, né? Qualquer risco, qualquer sinais e sintomas, tipo cefaleia, mesmo escotoma, vômito importante, alguma coisa a senhora volta para cá, tá? Retorno ambulatorial não pode exceder 10 dias, o ideal é que seja nos primeiros 7 dias, para a gente manejar a medicação dessa paciente. Cuidado com drogas perigosas no puerpério dessas pacientes, né? Derivados do ergo, né? O Felipe fala muito bem nessa aula, a questão da hemorragia pós-parto. Depois que a gente fez já um astronexame com ocitocina, vamos fazer o mesmo, mas antes a gente tem feito aí um ergotrack, né? Para essas pacientes, simplesmente contraindicado. Cuidado com pacientes que vão inibir lactação, que a bergolina é uma droga muito perigosa, não só para essas é fatal, né? Você dá, é batata que vai acontecer alguma desgraça, não pode dar cabergolina para as hipertensas. Mas para todas as outras eu falo, né? É uma droga que a gente tem que pensar muito bem para dar para os pacientes. A gente prefere enfaixamento mamário compressivo, né? E cuidado com o anti-inflamatório para alívio de dor dessas pacientes, principalmente pós-cesárea, porque essas medicações lesam o rim de uma forma muito grave e rápida, né? Então prefira usar analgésicos potentes em vez de anti-inflamatórios, tá? E orientar seu planejamento, de preferência, colocar o DIU, né, que é lei no país desde 2017, lei no SUS, toda maternidade tem que ter DIU pós-parto, né? Orientar sobre a colocação, ou mesmo as que puderem, quiserem fazer laqueadura mesmo, se tiverem com consentimento feito ali 60 dias antes, enfim, seguindo as regras aí, fazer laqueadura em quem pode, tá? Disponibilizar a DIU para as que não podem e orientar sobre o longo prazo, que é muito importante que as mulheres saibam que ela escapou dessa, mas ela pode morrer daqui 10 anos, ela pode virar dialítica daqui 15 anos, né? Ela vai ter hipertensão quase certeza no futuro, quer dizer, você tem que preparar ela para o que vem lá para frente, tá bom? Termino, Felipe, deixo à sua disposição a condução. Aproveito para convidá-los para o nosso Congresso Brasileiro de Hipertensão na Gravidez, que vai ocorrer na Escola Maternal, no anfiteatro lá da Escola Maternal, dia 2 de junho. Quem tiver interesse é só se inscrever pelo site da Rede Brasileira, lá tem o link para inscrição. Convido a todos e espero vê-los por lá, tá bom? Felipe, com você, estou à disposição para as perguntinhas. Bom, queridos, e falar sobre Henry Cortes. Para com isso. A aula simplesmente abordou tudo que a gente tem que saber basicamente sobre pré-eclâmpsia, urgência hipertensiva, sulfatação. Eu não queria dar spoiler, viu, Henry? Mas antes da sua aula, eu mandei, viu, o guideline aí, as diretrizes da rede brasileira para todo o pessoal do Organiza e a grupo, todo mundo deve ter recebido. Se não recebeu, por favor, manifestem-se. Eu acho que isso é fundamental para a gente conseguir reduzir a morte materna aqui no Brasil, né? Queria deixar
completamente aberto a perguntas. Eu tenho as minhas, mas eu vou dar preferência para as de vocês. Falar que todo obstetra tem que gostar de pré-eclâmpsia. Não tem conversa, não tem opção de não gostar, porque essa é a doença do obstetra. Gente. Então, assim, Fabiano levantou a mão. Fabiano, por favor. Oi, Henry, tudo bem? Tudo bom, Primeiro, Fabiano? Bom revê-la. Tudo bem? pois é, parabéns pela aula, eu acho suas aulas sensacionais. Oh, Quando eu fui valeu, escrever cara. a técnica daqui do estado, me baseei muito nos estudos de vocês, inclusive nas suas aulas, então, primeiro, parabéns mesmo por tudo que você Obrigado, falou, cara. muito didático. E depois eu queria fazer duas perguntas básicas. Nesse protocolo novo de 2023, vocês acrescentaram a hipertensão do jaleco branco, e eu fiquei meio incomodado com Perfeito. isso. Eu queria entender o porquê Perfeito. disso, né? Porque voltar com isso depois de sair de tantos anos. E a segunda pergunta é É. sobre a dose máxima da metildopa. A gente sabe que em alguns lugares já se tem falado em metildopa 3 gramas dia. E nesse protocolo vocês ainda mantiveram 2 gramas dia. Eu queria entender por quê. Legal, Fabiano. Poxa, ótimas Antes, perguntas, cara. antes, antes, Bom, antes do Henry responder, antes de você responder, o Henry, o Fabiano manda, falou manda. da metildopa 3 gramas, legal, uma pergunta fantástica, mas eu vi metildopa de 12 em 12 aí. Então, eu queria que você falasse. Vamos lá. Legal, vai no mesmo sentido, complementa, né? Primeiro, em relação à questão do jaleco branco, né? Então, isso vem da rede da, da Sociedade Internacional de Estudo em Hipertensão na Gravidez, né? ISSHP. Desde 2018, eles já têm preconizado na classificação botar. A gente não colocou na classificação, mas citamos logo abaixo, né? Então, pela Sociedade Internacional, né, eles têm os 4 grandes grupos, né? A gestacional, a pré-eclâmpsia, a crônica e a sobreposta. E eles botam mais 3. Eles botam mais jaleco branco, aquela mulher hipertensa apenas no dia da sua consulta. Você faz a medida residencial da PA em casa, está excelente, e na sua consulta está alta. Isso desde o comecinho. Eles botam também a hipertensão mascarada, que é o oposto, né? A mulher vai na sua consulta 12h08 e ela te liga à noite, ó, aqui tá 15h10, tá 15h10. Ela faz a medida residencial em casa, tá super alta, e na consulta tá normal, né? Então chama de hipertensão mascarada. Eles citam também. E a outra que eles citam é a hipertensão gestacional transitória, né? Que é uma mulher que após 20 semanas faz uma hipertensão, mas quando você está pronto para medicá-la, ou você medicou, ela começa a vir com hipotensão. Aí você tira o remédio ou não dá, e aí acabou. O que ela teve? Ué, ela teve aqui 3, 14, 9 e depois não teve mais nada. Isso eles chamam de hipertensão gestacional. Num primeiro momento, a gente até o ano passado a gente entende assim ainda, né? Que tanto o jaleco branco quanto a mascarada são aquelas pacientes que desde o início da gravidez elas vão apresentar esse perfil. Então elas podem ser sim enquadradas como uma hipertensão crônica. A diferença é que eu não vou talvez medicar com hipotensor elas, né? Não há razão para isso, mas porque ela tem episódios de pressão, mas ela não tem uma constância como uma hipertensão crônica. Então, isso é um grande diferencial. Então, a gente acaba enquadrando ela como hipertensão crônica, porém, a gente não pode simplesmente esquecer o jaleco branco, por exemplo, que existe, porque existe uma relação do jaleco branco com pré-eclâmpsia um pouco menor do que a hipertensão crônica, mas as mulheres com hipertensão de jaleco branco, elas fazem sim mais pré-eclâmpsia que a média da população geral. Então, a ideia que a gente teve de passar nesse protocolo foi, a gente ainda mantém 4 grupos, mas fica atento que algumas mulheres podem fugir disso, né? A gente citou as outras também, isso é um motivo, cara, e principalmente também porque de 2 anos para cá a gente se aproxima muito da sociedade internacional e falando como sociedade, às vezes fica um pouco difícil de você destacar muito, né? Então a gente está realmente com a Maria Laura, enfim, da Unicamp como representante brasileiro, né? Eu sou sócio por muitos anos e a gente está com a gente está endossando alguns documentos deles e alguns raciocínios. Um foi esse que você citou, o outro foi dos critérios diagnósticos que mudaram. Nós importamos também deles, nada científico envolvido nisso, né? Por que mudou de 100 para 150 a plaqueta, por exemplo? Nada científico, zero. Mas a ideia da Sociedade Internacional, desde 2018, a gente tem casos limites, que a paciente tem tudo de pré-eclâmpsia, mas a TGO dela, em vez de 70, deu 58. O que a gente faz com esses casos? Quer dizer, aqueles casos limítrofes. Então, eles, por isso, remudaram os critérios e a gente acabou aderindo. Então, essa é a explicação que eu te dou porque que a gente voltou a falar do jaleco branco aí, tá, cara? Em relação a metildope em si, realmente, o pessoal do Sul, né, quando a gente fez o primeiro documento da rede,
veio com 3 gramas, né? E veio de 12 em 12 também, né? E aí que tá, né? A gente tem trabalhos menores do grupo lá, dos PLU, enfim, do Rio Grande do Sul, professor Sérgio, pessoalmente, professor José Geraldo, que são pessoas fantásticas em relação a pré-eclâmpsia, publicam muito, e eles têm por hábito usar até 3 gramas, de 500 até 3 gramas, e eles têm também essa oscilação entre valores de oscilação da periodicidade da droga, né? A rigor, a gente entende que, por mais que existam estudos, a gente traz para o lado do maior consenso, né? E preconiza a rigor de 750 até 2 gramas e, no mínimo, ali, intervalo de 8 horas, porque a droga na gestante, embora na bula esteja de 12 em 12, na gestante, essa meia-vida, essa metabolização é diferente. Então, a gente, deixando de 8 em 8, entende como sendo mais adequado. Mas, de novo, né, quando a gente faz consenso, a gente tem muita gente, enfim, sempre acaba, a minha opinião, às vezes, a do outro, acaba prevalecendo nesse sentido. Então, é assim que eu explico essa questão, tá? Mas se você perguntar para mim, Henry, é 750 2 gramas, de 8 em 8 horas, ou de 6 em 6, né? Acho que é isso que o Felipe chamou a atenção também. Tá bom, Fabiano? Obrigado, meu. Obrigado mesmo. Joia. Acho que agora... Acho que a Luísa. Vamos lá, Luísa. O doutor Miguel tá dando piruleta ali, ó, doutor Miguel. Doutor Miguel, faz isso não, doutor Miguel. Tá virado aí? Eu vou fazer duas simples. Tá me ouvindo? Tô, claro. Pode Você falar, tá me doutor Miguel. ouvindo? Tô ouvindo bem. Você falou aí no meio aí que a pré-eclâmpsia leve e grave não está sendo utilizada. Isso está todo mundo falando nos corredores, né? Tanto que eu falava nisso. Mas tem lá na frente, quando hipotensor, você põe a classificação de leve e grave. Que essa moderada já saiu há muitos anos, depois voltou de novo, e agora ninguém está falando muito. Eu sei que você citou um pouquinho aí, mas essa leve e grave é porque entrou lá na hipertensão, quando você entra com os hipotensores. E a outra dúvida... Legal. Deixa a outra pergunta, já para você emendar. Eu fiquei com dúvida, no slide você disse que tinha que fazer resolução, você disse da help síntese, compensar, tudo pode deixar como se fosse conduta expectante. Eu fiquei com dúvida. Queria que você me explicasse. Boa, doutor Miguel. Ó, em relação à questão do leve e grave, realmente a gente não a gente, né? O colégio americano, a Inglaterra toda, o Canadá, não se fala mais isso, né? Por quê? Porque se causava muita confusão na prática clínica, né? Ao ponto de alguns classificarem antigamente a pré-eclâmpsia como leve e ficar muito corajoso de, às vezes, não internar essa mulher. É leve, né? E a gente não tem um parâmetro para saber se essa leve vai morrer no dia seguinte. Não existe, né? Quer dizer, o PIRS ajuda, mas não é uma coisa assim, né? Então, é muito complicado você falar leve de uma doença para matar ela no dia seguinte. Por outro lado, quando você falava grave, o grave também, o pessoal, em vez de segurar um pouquinho, nada, é grave, já tira hoje, né? É agora, né? Cesárea, direto, né? Quer dizer, também é um outro extremo que se evita tirando isso. Então, realmente, essa classificação não existe, né? A gente prefere, hoje em dia, falar pacientes com um sinal de severidade, pacientes com deterioração do quadro laboratorial, é um pouco mais aceito. Mas em relação ao hipotensor, o que eu falei lá nos hipotensores foi em relação à hipertensa crônica, né? Que é leve, moderada e grave. Essa tem ainda a classificação. Os 2 estudos do hipotensor, o CHIPS e o CHAP, eles não foram feitos em pré-eclâmpsia, eles foram feitos em pacientes hipertensas crônicas e, no caso do CHIPS, na hipertensão gestacional. Então, ali não tem a classificação, é só na crônica mesmo, leve, moderada e grave. Tá bom, doutor Miguel? Em relação a HELP síndrome, a HELP síndrome é resolutiva, doutor Miguel. Também não vamos conduzir, não. Talvez eu não tenha explicado direito. Uma vez que eu fecho a HELP síndrome... Você a HELP síndrome... Eu fiquei assim com a dúvida. A HELP síndrome, né? A gente entende a HELP síndrome como uma síndrome de 3 coisas alteradas, né? Então, a plaqueta baixa, transaminase alterando para cima, né? E sinais de hemólise ali, a DHL, a aptoglobina, né? Ou a própria bilirrubina, enfim. Na hora que eu tenho isso daí, eu tenho a síndrome, né? HELP síndrome. A HELP síndrome, a princípio, pelos protocolos nacionais e internacionais, grande maioria deles, não tem conduta expectante, né? HELP síndrome é parto, né? É igual a pátria, é uma situação ameaçadora à vida, a mulher pode morrer disso, eu não vou conduzir isso aqui expectante, pensando no bebê arriscar a mãe. Então, simplesmente não existe. O que eu posso fazer é, sim, fazer uma indução, fazer um corticoide junto, vou ganhando corticoide, induz ela, devagarzinho, diferente da eclâmpsia, que é aquela correria toda, né? Enfim, então a HELP síndrome não tem. O que eu falei, talvez, que confundiu, é que quando você tem uma pré-eclâmpsia
Por exemplo, eu fiz o diagnóstico, uma paciente subiu a pressão, pedi exames, veio uma plaqueta de 90 mil. O que é isso? Isso é uma pré-eclâmpsia, né? Não é HELP, é uma pré-eclâmpsia. Essa eu posso conduzir? Essa pode. Acompanha exames, faz 6 horas, depois 12 horas, bota na enfermaria, tá tudo bem, faz a cada 2, 3 dias, depois vai para uma vez por semana, aí cada serviço faz o seu jeito. E se essa plaqueta dela de 90 mil passou uma semana, 2, como é que tá? Tá 90 ainda. 34 semanas, cruzou, como é que tá? Tá 90, né? 100, 85, quer dizer, tá ali ainda. Essa mulher é entendida como uma paciente estável, né? E aí, nesse caso, que permite seguir. Tá bom, doutor Miguel? Essa é a diferença aí. Entendi. Obrigado. Grande. Imagina. E acho que o professor Miguel não se contém de alegria de ver você aqui, viu, Henrique? Eu fui discípulo do Miguel. Luísa, Miguel. Luísa tem uma pergunta. Fala, Luísa, por favor. Boa noite, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite, Liz. Tudo bem? Tudo bem. Tem algumas perguntinhas junto para você e para o nosso professor. Claro. De cunho prático, porque a gente está no ambiente acadêmico, né? Eu vi que os critérios são baseados no ISSHP, que era a mesma divergência que tinha antes em relação à COG e ISSHP, como ter a placenta como órgão-alvo. Inclusive, no teste do progresso dos meninos do ano passado, eu até critiquei porque tinham 2 perguntas, uma que considerava placenta como órgão-alvo e a outra não. Então, a gente tem em obstetrícia essas divergências, né? E aí eu vi que o Manual do Ministério de 2022, ele não atende ainda esses critérios, né? E então, eu queria saber, assim, estando no ambiente acadêmico, pensando, o que eu vou falar em sala de aula? Porque a COG também é divergente, né? Eu vi que essa rede brasileira segue ISSHP de um lado, está o Manual do Ministério e a COG do outro em relação à divergência dos critérios. Então, o que fazer em sala de aula, na aula mesmo que eu faço de casos clínicos, né? De pré-eclâmpsia, pensando também em provas de residência, que acaba que a gente prepara eles para as provas e a grande referência é o Manual do Ministério da Saúde, que está fresco de 2022, a gente esperou tanto, né, por um novo manual, e ainda não abraça. Fantástico, né? Então, essa é a minha Mas você vê, depois pode responder. Legal. Deixa eu responder essa, a gente já emenda na outra, que essa é muito importante. Esse documento do Ministério da Saúde, né, é o que a gente precisava, né? Não só na pré-eclâmpsia, para tudo, né? Nós, quem trabalha no SUS, eu milito aqui na faculdade, também os alunos no SUS, enfim, a gente tem essa condução. É tudo que a gente queria, né? Então, soltaram na mão do professor Eduardo de Souza e ele fez o dever de casa, né? Pediu para estudiosos escreverem um manual. Eu escrevi, por exemplo, de hipertensão crônica, DPP, outros colegas escreveram de pré-eclâmpsia. Então, o que a gente tem nesse manual do Ministério? A gente tem a condução científica dos casos, né? Então, vou dar um exemplo, fugindo um pouquinho da nossa área aqui. O paciente está lá com colo curto, eu tenho que dar progesterona. Tem no SUS? Não. O Ministério fala o quê? Dá progesterona. Olha lá que legal. Vamos dar, tá no documento do Ministério. Lógico, vamos dar. O que mais? AS cálcio, tem que ter cálcio nas prefeituras, tá lá no documento do Ministério. Então, em vários setores ajudou a gente, né? Em relação à pré-eclâmpsia especificamente, eu estou falando porque eu escrevi um dos capítulos de hipertensão crônica, por exemplo. E lá a gente também considerou o que tinha até o momento, que era a rede, inclusive, endossava os valores do Colégio Americano, né? Então, realmente está diferente. O que eu tenho para te dizer? A rede brasileira, hoje em dia, ela tem aí feito, mesmo para o Ministério, para a FEBRASO, para a SOGEST, tem emprestado os nossos documentos no sentido de doar mesmo para que seja deles, né? Porque a ideia é fazer essa divulgação. Então, é questão de tempo até o Ministério se adaptar, né? Então, entre um e outro, eu diria para você que o da rede não só é mais novo, como ele é um documento endossado pela Sociedade Internacional nesse momento. Aliás, nós endossamos o dele. Então, eu diria que é o caminho a ser seguido, tá bom? A rede brasileira acaba sendo um norte aí, por mais que o Ministério esteja falando outra coisa, e os mesmos membros escreveram, né? Mas é questão de tempo, né? 2022, 2023 mudou. Então, eu sugeriria fazer o que eu faço aqui agora, né? A hora que mudou, virou a chave, a gente está para isso agora, né? É questão de tempo até o Ministério se adaptar. E os critérios novos, o que eles fazem, eles abrem um pouco o leque, então eles diagnosticam mais, esse é o problema. Então, de uma certa forma, você vai ter menos problema do ponto de vista da paciente em si complicar fazendo esses critérios novos, né? Os critérios antigos, eles são mais difíceis de chegar porque são valores diferentes para mais alterado, né? Então, se é que você tem que optar por um, eu optaria pelo mais atual, tá bom? Acho que é isso que é minha sugestão. Tá bom, Luísa? Mas manda outra aí, vê se você concorda aí. E dois outros detalhes, né? Como você falou que você escreveu o capítulo de hipertensão crônica, eu fiquei curiosa de saber de onde veio o embasamento para a obesidade sair de critério moderado para critério maior no Brasil. Teve algum estudo? Porque Legal. Eu vi que estava assim, adaptado, mas eu fiquei meio sem entender de onde veio essa informação. E, por último, o que você acha de
porque a gente não tinha um critério objetivo para a introdução de antihipertensivos. E esse novo manual do Ministério também trouxe como mais de 50% da sistólica 140 e ou da diastólica 90 para introduzir. A gente sabe que se a gente esperar fazer mais do que 50%, eu acho que está demorando um pouco, essa é a minha impressão pessoal, né, de introduzir um antihipertensivo. Não era... Obrigada. Legal. Em relação a da hipertensão crônica, desculpa, eu só perdi, me distraí aqui. A primeira da hipertensão crônica, qual que era mesmo? A obesidade deixar de ser fator de Obesidade, legal. Então, a obesidade, né, como todo mundo sabe, ela é um fator de risco, ela aumenta o risco relativo em quase 40%, né? Então, que ela é um fator de risco, ela é. O colégio americano botou ela em moderado, né? Se você for para a Inglaterra, também está em moderado. O Canadá, se não me engano, ou Dinamarca, já está no alto risco. Quer dizer, varia ao longo dos protocolos. Esses protocolos, você vê, alguém sentou um dia e fez dele a obesidade põe aqui ou põe aqui, decidiu isso, né? Baseado no risco relativo de aparecimento. Então, não é uma coisa, embora seja científica, né, que a obesidade dá esse alto risco, principalmente as pré-eclâmpsias tardias, né, que é causada por inflamação sistêmica e não por alteração de uterina, nada de placentário. Geralmente é uma alteração tardia, é por isso que os métodos de rastreio combinado com a artéria uterina não diagnosticam pré-eclâmpsia tardia, né? Essa é uma grande falha deles. É por isso, a obesidade ela traz um processo inflamatório muito grande. Então, quem sabe que ela está relacionada à pré-eclâmpsia, tá. A questão de botar em alto e baixo risco, aí é puramente uma decisão de colegiado, né? Então, a gente se baseou em outros, mas mais pela gente mesmo. A gente entende a obesidade no nosso país como algo extremamente importante e por esse risco nós optamos por deixar no alto risco. Foi uma decisão em reunião de colegiado da rede. Foi simples assim. Assim como os critérios da Sociedade Internacional, em 2018, quando eles mudaram, foi simplesmente reunião de colegiado. Opinião de especialista, nada baseado em ciência. Por que mudou de 70 para 40? Opinião do colegiado. Vamos diagnosticar mais. Ponto final. Então, assim, tem coisas que às vezes não tem muita explicação científica nesse sentido do porquê mudou. Então, a decisão da obesidade foi puramente por opção nossa mesmo, de abordar esse grupo com um interesse maior de prevenção, tá bom? E a outra, qual que era mesmo? Minha cabeça não serve muito aqui não, Luísa. Qual que era a outra mesmo? A sua opinião sobre esse critério que o Ministério colocou, se isso está também no documento de vocês, ainda não li, em relação legal. ao 100% das medidas para então, medicação. Esse documento foi eu que escrevi mesmo, né? Eu e o Cavalho, lá da USP de Ribeirão. Então, nós botamos isso como uma possibilidade, né? De novo, é uma sugestão, né? Não tem trabalhos bem desenhados que envolvem esse critério tão específico de quando que eu devo usar. Os trabalhos, os dois grandes trabalhos do New England, mostraram para a gente se deve ou não usar. Olha a pergunta que foi feita no trabalho. Agora, quando usar, o Chips falou lá, né? Você vai deixar dois grupos. Um você vai deixar em 85, outro você vai deixar em diastólica de 100. Só, simples assim, né? Quando usar? Se a paciente está no grupo de 100 e ela começou a fazer 110, você usa. Ou um pouquinho acima de 100. Se está no grupo 85, ela começou a fazer 90, você vai usar para baixar para 85. Eles critérios do Chips. O critério já do CHAP, ele manda 14 ou 9, né? Começou a fazer 14 ou 9, faz. Mas também não esmiuça, não faz uma validação de quanto percentual. Uma vez só que teve, já justifica? Então não, eles falam que a gente deveria manter os valores abaixo de 14 e 9. Então a ideia eu tenho que usar a droga quando eu precisar manter essa pressão abaixo do valor que eu quero, no caso 14 e 9. O que é abaixo? É 50% mais 1. Isso é a maioria delas abaixo, essa é a ideia. Agora, poderia ser 80% abaixo? Poderia também. O fato é que a gente não tem estudo sobre isso. Então, foi uma opção, no caso minha e do Cavalli, né? Também a gente tinha feito isso para a rede, no documento da rede está igual, para que a gente faça uma ideia de, pelo menos, deixar um pouco não muito abstrato, deixar a coisa mais palpável, né? Mas, enfim, sabendo disso, né? Obviamente que não tem referência quanto a isso, não tem lá algum estudo que mostrou isso, não, foi a opinião dos autores. Então, qualquer um, nesse aspecto, qualquer um discute, né? Para mim, uma 14,9 já vou introduzir. Putz, perfeito, não tem nada que fale contra isso, né? É puramente achismo, até que vem evidência mostrando pra gente se vale a pena isso, ou se vale a pena o outro jeito, né? Então, é por aí, viu, Luísa? E, por último, só os critérios de hemólise, então, saíram de critérios diagnósticos, ficaram só como síndrome HELP, porque até então entrava como órgão-alvo vascular, né? Plaquetopenia e hemólise, então hemólise saiu. Isso. Os critérios de HELP síndrome não foram modificados, que são critérios de CIBAI clássicos, a gente mantém eles, que é aquela plaqueta abaixo de 100 mil, né? Que é a DHL acima de 600, bilirrubina acima de 1.1, né? 1.2 ou mais, enfim, que mais? TJ e TGP acima de 2 vezes o normal, ou 70, isso não mudou, né? A HELP síndrome não foi mexida.
O que foi mexida foi na paciente com suspeita de pré-eclâmpsia, hipertensão. Essa suspeita, ela faz exames que não deram positivos ainda pelos clássicos lá, mas ela já está numa tendência de subida. Essa mulher, em vez de ser chamada de caminhando para pré-eclâmpsia, se é que tinha algum nome, essa mulher agora ela é uma pré-eclâmpsia. O que vai acontecer nessas pacientes? Vai ser internadas mais e vai ser acompanhada de uma forma mais segura, vamos dizer assim. Talvez vai ter seu parto antecipado. E aí é um outro problema, que eu não falei, né? Mas a hipertensão gestacional, você vê, essa mulher que tem uma pressão 14,9 ou mais e faz uma plaqueta de 140, ela não era nada. Ela é uma hipertensão gestacional com plaqueta de 140 mil. Agora ela é uma pré-eclâmpsia. Na prática, o que muda isso? A hipertensão gestacional, pelo Colégio Americano, pelo NICE Guideline também, né? Ela deve ser resolvida a partir de 37 semanas. A hipertensão gestacional, sem pré-eclâmpsia. No máximo até 40, eles falam, né? Mas a partir de 37. Converso com a paciente e ela que decide. A senhora se manter, talvez tem risco de ter pré-eclâmpsia, afundar o caso, pode perder o bebê e tal, ou pode tirar agora e tem risco de desconforto respiratório, sequela, UTI, também pode acontecer. Enfim, converso com a paciente, é assim que os guidelines falam. Por quê? Porque eles se baseiam nos HYPTATs, e o HYPTAT não respondeu se é melhor a hipertensão gestacional com 37, 38, 39. Aliás, ninguém respondeu isso. Então a gente se baseia nisso. Então, na prática, a hora que eu pego essa mulher, que não era só uma hipertensão gestacional, eu chamo ela de pré-eclâmpsia, o que eu estou fazendo a mais para ela é ficar mais atenta, internando mais, e às vezes fazendo um parto, mas o parto seria mais ou menos no mesmo momento que eu faria da outra mesmo. Então, mudam algumas coisas, mas não muito, se você for prestar muita atenção, não muda muita coisa, você só amplia um pouco o leque, né? Abre um pouco, tá? Acho que a gente vai estar fazendo mais diagnóstico de pré-eclâmpsia, é isso. Mais diagnóstico. Daqui a pouco nós vamos diagnosticar mais que as diabetes gestacionais. Estamos brigando com o diabetes nisso. Tá fogo, diabetes enfim. E tem uma pergunta aqui no chat, eu não sei porquê, acho que a Marina não pode abrir. Pacientes com sistólica, em geral um pouco mais baixo, 120, 130, com diastólica mais elevada. Ela perguntou acima de 90, né? Óbvio, para preencher critério de hipertensão. Qual seria a melhor droga nesse? E aí, mais para frente, boa pergunta. Ela perguntou uma outra que aí eu respondo a seguir. Então, hipertensão mais diabética que sistólica. O que você escolhe? Poxa vida, esse tipo de detalhamento a gente realmente não aborda, entendendo que na gravidez a gente olha mais para a questão de medicar ou não e de segurança da droga, né? A gente vem como primeira opção com metildopa, independente se é a sistólica, diastólica ou as duas, né? Não tem uma caracterização específica para usar, por exemplo, um beta-bloqueador nesse caso. Por quê? Porque o beta ele vai controlar, às vezes, de uma forma que você pode manejar para controlar uma ou outra, mas você vai agregar risco, né? Não pode esquecer que ele já foi relacionado a alguns desfechos adversos, como restrição, etc. Então, a opção pela droga geralmente vai de acordo com a segurança e eficácia. Então, a metildopa continua sendo a primeira opção em qualquer situação nesse aspecto gestacional. No puerpério é diferente. Aí você direciona para o jeito que você quiser. Onde entra, talvez, uma caracterização mais diferenciada, uma vez que você já usou metildopa, usou um bloqueador de canal de cálcio e está indo para a terceira droga, geralmente essa paciente ela tem alguma coisa que te ajuda te norteia em relação à terceira droga. Já é uma cardiopata, ou já tem alguma coisa relacionada aí mesmo aos níveis pressóricos que você consegue na terceira droga optar, né? E geralmente os beta-bloqueadores são mesmo um dos mais usados. Mas durante a estação só por diastólica ou sistólica, eu pelo menos desconheço alguma indicação precisa na obstetrícia para drogas diferentes, tá bom? Se alguém quiser contribuir e quiser responder também, tranquilo. Fico com você, metildopa, viu, hein? Continuo usando metildopa. Talvez, em tempos idos, Marina quisesse se referir ao pindolol, que era uma opção hipertensiva. Aí sim. Que não temos mais na atualidade aqui. Então, Marina, beta-bloqueador ideal, então, não é a primeira escolha, mas, por exemplo, no meu pré-natal, eu faço, minhas pacientes são cardiopatas, né? Eu faço terças, renais, hipertensas e transplantadas, e quintas cardiopatas. Nas cardiopatas, o beta-bloqueador mais seguro na atualidade é o metoprolol. Tá? Metoprolol, Stelozok, tá o nome comercial. Acho que o Alexandre Nozak... Para essas, talvez. Para essas, às vezes, que já estão usando, faz sentido, né? Acrescentar uma outra droga de outra classe, que não o beta-bloqueador. O Alexandre Nozak tinha levantado a mão, não sei se ele quer perguntar. Quer perguntar, Alexandre? Quero, tudo bem?
Oi, tudo Tudo bem? Boa bom? noite. Bom, Alexandre? Tudo, cara. Boa Tudo bem? noite. Tudo bem. Tudo Parabéns aí jóia. pela aula, excelente, como sempre, Valeu, cara. super Valeu, didático. valeu. Oi, só queria você falou muito bem em relação ao cálcio, né? Da própria meta-análise da Cochrane e tudo, falando que precisa dar o cálcio. Eu queria saber dois pontos específicos, assim. Naqueles casos que é possível você dosar o cálcio da paciente, se você tiver essa possibilidade e Uhum. tiver dentro da normalidade, mesmo ela tendo indicação, a gente pode deixar ela sem o cálcio ou não, você complementaria. E outra coisa que eu vejo muito, a gente faz muito pré-natal, eu queria saber, a UBS, ela meio que faz um pacote geral, assim, ela não segue os critérios, né? Eu queria saber se, por exemplo, aí em Sorocaba é assim também, de encaminhar, a paciente, ela não segue todos os critérios para o uso do cálcio e acaba meio que fazendo todo um pacote, um combo para ela, né? Que acaba dando tudo. Se você acha que tem Entendi. isso de dar um overtreatment aí de cálcio nesse sentido. Entendi. Legal. Então, assim, em relação ao cálcio, cara, aqui em Sorocaba a rede também é semelhante. Aqui na faculdade eu consigo mexer algumas coisas, né, nos UBS que a gente coordena aqui, mas na rede toda não consegue, né? Então, na rede toda acaba importando do ministério, enfim, aqueles xizinho que você faz lá e acaba soltando para todo mundo. Eu não vejo isso como um grande problema, cara, na verdade. Por quê? Os estudos lá do IBGE que mostram a ingesta de cálcio na nossa população, eles trazem os dados de que a brasileira ingere em média 500 miligramas de cálcio por dia, né? E ela precisa ingerir 1 grama para uma gravidez saudável. Então, para uma paciente gestante, o mínimo que ela precisa é 1 grama, só para o bebê, né? Eu não estou falando da pré-eclâmpsia, só para uma gestação saudável. Então, para as pacientes que têm baixa ingesta no seu país, não é nada estranho que você suplemente cálcio. Poderia, 500 miligramas a gente consegue na dieta. Então, a gente, orientando bem a dieta, teoricamente, não precisaria desse cálcio. Aí eu concordo com você. Se essa paciente bem orientada, sem risco de pré-eclâmpsia, mas bem orientada, e ela vai aumentar a sua ingesta de cálcio, para essa realmente não precisaria, e aí tá dando um overtreatment. Mas se você pensar que às vezes na rede total, não no seu pré-natal, mas putz, no geralzão, o pessoal não perde um minuto falando de nutrição com os pacientes, quer dizer, vale a pena que você suplemente, na minha opinião, não é nada estranho, 500 miligramas, né? Prazo de risco, aí lembrar que isso aí não é suficiente, a gente tem que realmente dar um pouco a mais, né? E aí, em relação a outra pergunta da questão de dosar, tem um grande problema em dosar o cálcio, cara. Primeiro, assim, são os valores, enfim, que na gravidez ficam deturpados um pouquinho, então falta estudos que mostrem para a gente o que seria um normal na gravidez, isso é um ponto. Segundo ponto, se a paciente é ou não pobre em ingesta de cálcio, pela dosagem de cálcio, você pode esbarrar num problema que é um controle interno que a gente tem no organismo de reposição de cálcio sérico, né? Então, se a gente não comer cálcio e dosar, vai ter cálcio, de uma forma surpreendente no nosso sangue, né? Então, a gente tem mecanismos, né, paratormônio, entre outros, que conseguem fazer mobilizações. Então, só dosar e se basear nisso talvez não seja muito, muito seguro. Não tem essa resposta, eu estou falando o que a gente interpreta, né? Então, a ideia se a paciente não é, os trabalhos não mostram assim, ela não tem cálcio no sangue, não. Ela come ou não come cálcio, né? Porque aparentemente essa ingesta baixa que é o que dá o risco, e não o cálcio sérico dela, que às vezes pode estar normal numa paciente que ingere pouco, né? Então, por esse mecanismo. Acontece um fenômeno semelhante, por exemplo, com o ácido fólico, né? Os estudos anteriores, décadas atrás, mostraram que a gente tem que usar a vitamina B9, né, para prevenir defeito de fechamento, aí até 12 semanas, tal. Isso é discutível, temos que usar. E aí já fizeram outros estudos tentando dosar o folato, né, na verdade o ácido fólico, né, que você consegue dosar da paciente. Algumas pacientes que apresentam o valor normal, mesmo assim se beneficiam da suplementação. E aí a conclusão é que a suplementação com ácido fólico, ele previne, mas não só em pacientes com deficiência do ácido fólico, naquelas que têm a ingesta, às vezes, adequada, o sangue normal, você suplementar esse a mais é o que dá proteção. Então, enfim, cara, tem muita coisa para ser descoberta, mas eu acho que o caminho mesmo é olhar para a ingesta dela e basear na ingesta dela, né? O que é muito difícil, né? Se você fizer isso individualmente, é muito difícil. Fazer um inventário nutricional de cálcio é coisa de nutricionista, nutróloga, a gente nem sabe como é que funciona essas coisas, são complexas. Não é complexo, mas é outra expertise, né? Então, você por esse lado, assim, eu acho que é complicado. É melhor interpretar o estudo nacional, né? Esses dados nacionais aí, interpretar que a população é de baixa ingesta e ofertar quando tem esse risco aí, tá bom? Essa é a minha opinião, cara.
Não, tá bom, mas é porque, assim, a gente vê que às vezes tem paciente que é muito bem esclarecida, que ela fala, que ela ingere, que ela gosta de tudo em alimentos ricos de cálcio, e aí fica aquela dúvida, né, se Legal. realmente, mesmo Precisaria ou assim não. Para você essa que faria. fala isso, não, para essa que fala isso, provavelmente não. Essa que tá me dando o inventário, né? A Isso. regra ela é muito básica, né? Para paciente que tem baixa ingesta. Então, se você conseguiu pegar uma que você sabe a ingesta dela, e a ingesta tem que ser pelo menos um grama a dia, né? Um grama a Grama de. dia, para ter ideia, é 1 litro de leite. 1 litro de leite. Então, se a mulher toma 1 litro de leite, ou se ela toma um copo aqui de manhã, outra noite, e come iogurte no meio, queijos, quer dizer, ela tem uma ingesta de 1 grama e ela fala isso, essa não precisa, aí eu também não daria, não. É que na população geral é difícil você Ah, pegar não, essas sim, não, pacientes. não. A maioria não Lógico. sabe, né? É Se a gente difícil, pegar cara. a maioria, com Mas eu certeza, concordo com você nisso aí. tá? E mesmo porque os próprios laboratórios, cada laboratório dá um valor de cálcio, né, sérico. Então é até que Exato, você exato, falou. exato. Então é isso aí, beleza. E só agora uma Legal. outra questão, Manda. acho voltado para Lógico. assim, para os alunos da graduação e até mesmo residentes, que fica muito aquela, sempre houve essa polêmica quando você pega uma pré-eclâmpsia grave, que você sulfatou, fica aquela coisa que precisa resolver sempre. Eu queria que você falasse só um pouquinho, que Legal. sempre fica. Legal, cara. Hoje em dia, né? Não hoje em dia, há muito tempo, né? A gente tem tentado, eu digo assim, quem estuda muito pré-eclâmpsia, toca os ambulatórios por aí, vocês aqui, eu aqui, pessoal, em todas as universidades, a gente tem tentado desmistificar a questão do sulfato de magnésio, né? Porque ainda se depara com raciocínios, às vezes, como esse, né? Se eu sulfatei, eu vou resolver, né? Sim, Isso simplesmente não existe, nunca existiu, né? Então, diante de uma iminência de eclâmpsia que você sulfatou, ponto final, precisa resolver. Não, pelo amor de Deus, veja a idade dela, né? e ela Tá no estabilizou. termo. Não, aí tudo bem. Estabilizou, cara, ela entra naquela questão de levar até 37 se tiver tudo bem. Sim, Não é sim. tão raro, aliás, é muito frequente. A paciente abre o quadro com iminência de eclâmpsia e aí você sulfata, quer dizer, ela chegou lá 14,9, 15,10, chegou lá, sintoma, tudo, sulfatei, sem dúvida alguma, 33 semanas, internei, mediquei, 6 horas depois, tá sem sintoma, pressão já baixou, exames chegaram, tudo normal, né? Frequente isso. E aí? E aí que ela é uma pré-eclâmpsia que abriu com um sinal de severidade importante aqui, porém ela está estável. Essa é a pergunta. Como é que ela está no dia seguinte ou horas depois? Ela está estável. Pô, se ela está estável, nesse caso, ela pode caminhar, né? Porque ela teve realmente uma situação grave, mas ela permaneceu estável. Se eu tiver uma justificativa por causa do feto de manter essa gravidez, você mantém. Lógico que se estiver no termo não faz sentido, mas nesse cenário, Não, só por sim, conta da sim. No iminência, não, cenário antes né? do termo. Um cenário de É. prematuridade, que eu acho que você falou, nesse caso, sem dúvida alguma, o fato de ter sulfatado não muda nada. Sulfatou e acabou, vai ficar na história o sulfato ali, vai ganhar bebê daqui 3 semanas sem sulfato. É simples assim, né? Tá Tá, bom? não, tá ótimo, porque eu queria até saber de onde surgiu isso, sabe? Porque é uma coisa que a pessoa fez sulfato, tem que resolver amanhã ou depois de 48 Pois é, horas. eu acho que é Eu não uma sei coisa de onde surgiu. antiga, cara, é uma coisa que vem. Não, é bem antiga, é Eu bem acho que a antiga sua isso. geração, a minha, a gente já não vivenciou isso aí, mas o pessoal que vivenciou a chegada do sulfato, por exemplo, o pessoal tá tudo por Tá. aí. Aqui em Sorocaba eu tenho os professores que falam primeiro sulfato em Sorocaba, o pessoal tá aqui atuando ainda. É lógico que o pessoal atualizado já e falando naquela época era assim e tal. Mas a gente encontra por aí pessoas que ainda não estão nesse nível. Tipo, não, eu sempre aprendi assim, sulfatou, resolve, pelo amor de Deus. Não é Tá. assim, né? Hoje em dia, Sim. para desmistificar isso de forma bem clara, né? A gente sulfata até mulher que nem pertence à época, pensando no bebê. Se fosse uma droga perigosa, como é que eu ia sulfatar, botar minha mãe em risco, pensando no bebê de 32 semanas que eu vou sulfatar para neuroproteção, né? Não teria Sim. cabimento. É lógico que é uma droga que não tem risco, né? E aí, uma vez para terminar isso aí, a gente na rede tem bastante o pessoal antigo, tem o Nelson, tem o Perassoli, enfim. E aí, quando surge, às vezes, a gente sempre pergunta, e é impressionante, o Perassoli, com seus 70 e poucos anos, né, titular da Unesp, cara que talvez os que mais saibam para eclâmpsia, eu vi, ele falou assim, eu vi uma vez intoxicação por sulfato, uma vez, não? Que foi uma enfermeira que fez dose errada, e lá no nosso grupo lá, a gente passou, enfim, e acabou fazendo dose errada. É a única intoxicação que eu vi até hoje. Todas as outras no mundo que eu vi aqui no meu cenário até hoje, nunca vi intoxicação por sulfato, né? A gente tem muita suspeita, né? É suspeita, nossa, tem um reflexo, pelo amor de Deus. Aí você pede magnesemia, vem abaixo da dose terapêutica, né? Isso tem de monte. Mas realmente, intoxicação documentada, putz, é muito raro, né, cara?
Então tem que perder o medo, tá? A gente sulfata até fora do ambiente hospitalar, nós UBS estamos sulfatando já, né? Então é uma coisa a perder o medo, né? Tá bom? Maravilha, obrigado, viu, Henri? Parabéns pela aula. Valeu, bom revê-lo, cara. Obrigado. Grande abraço, bom revê-lo Valeu. também. Um abraço. Outro Tchau. abraço. Até mais. Parabéns, Valeu. Felipe. Um abraço. Imagina, parabéns para o Henry, imagina. Gente, 8h30. Se deixar, a gente vai ficar fazendo pergunta de pré-eclâmpsia até meia-noite aqui para o Henry. Só para terminar de um jeito fácil. Ale, eu também Manda, Felipe. eu não doso cálcio, tá? Na minha população de transplantadas aqui, isso é uma confusão, porque tem hiperpara primário, secundário e terciário. Imagino. O Henry conhece bem o ambulatório, é egresso da casa, né? Aqui, enfim. Sim. Henry, prazer enorme, muito obrigado. Vamos torcer para que no SUS a gente consiga reduzir a morte materna, não só por pré-eclâmpsia, mas como um todo, que a gente consiga usar Sim. os seus 4 P's, eu adorei, tá? É da sua autoria, tá? Enfim, maravilhoso, eu adorei. Eu queria falar que a gente está aqui à disposição, que vai ser um prazer enorme te receber aqui, não só na Unisa. Com certeza vou. Quando tiver, e deixar mais uma vez o convite para o pessoal, para o congresso, né, da rede, que vai ser aqui na Casa Maternal, né? Eu já queria te dizer de antemão que eu vou participar, né, numa sexta-feira, então já está marcadinho na agenda. E vamos ver se, além de falar de pré-eclâmpsia, a gente marca uma pescaria. É isso, querido. Aí sim, agora você falou uma coisa interessante. Obrigado, Felipe.